Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Eu sou Alexandre Pereira, presidente estadual do Solidariedade. Em São Paulo, nosso partido tem trabalhado de verdade, investindo em obras, saúde e instituições sociais. É nisso que o Solidariedade acredita, na transformação de projetos em resultado para as pessoas, porque quem precisa não pode esperar. Felice você também e faça parte do time do Solidariedade. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Ceará. Enquanto a bola não rola. E enquanto a bola não rola, a gente vai trazendo as informações pra você, torcedor da Macaca, pra você, torcedor do Ceará, pra você, torcedor do futebol, que tá sempre ligado com a gente aqui no futebol da CBN Campinas. Neste momento, as duas equipes estão no gramado, tanto a Macaca como o Vozão, fazendo aquele trabalho de aquecimento. Já são 20h32, né? Então, antes de eu chamar o Lu pra trazer mais um destaque da Macaca, eu quero falar com o Fábio Scheibe a respeito dos jogos, né? Afinal de contas, São Paulo tá perdendo pro Internacional de Porto Alegre. É isso, né, Fábio Scheibe? E o Botafogo tá ganhando o Mirassol, é isso? Exatamente, Carlos Cabelo. Intervalo de jogo em ambos os jogos. Começaram às 7:30 da noite. O São Paulo vai perdendo lá no sul do país, no Beira-Rio, para o Internacional por 1-0. Gol do atacante Alejandro. Marcou 1-0 pro Internacional e foi só nessa primeira etapa. Os times já estão voltando para a segunda etapa. A gente fica na expectativa aqui. Eu trago todas as informações desse jogo do Tricolor Paulista. No intervalo também de jogo lá no Rio de Janeiro, Botafogo vai vencendo por 2-1 Mirassol. Duelo de dois times na zona de baixo da tabela, na zona de rebaixamento. O momento o Botafogo está deixando a zona e o Mirassol continua na zona de rebaixamento. Tem bola iniciando agora, nesse exato momento, 1 minuto de jogo lá no Couto Pereira para Curitiba e Vasco, e o Cruzeiro está empatando com Vitória 0-0, além do Bahia, que está vencendo o Atlético Paranaense por 1-0. Mais tarde, às 9:30 no Maracanã, um jogo isolado entre Fluminense e Corinthians, tudo isso pela Série A do Brasileirão. Muito bem, meu caro Fábio Scheibe. Detalhe agora a respeito do Botafogo de Ribeirão Preto, venceu mais uma, goleou o Fortaleza na primeira rodada, é isso, e agora venceu fora de casa o América Mineiro, é isso? Exatamente, Cabela, jogo já encerrado, o único jogo já encerrado nesta quarta-feira, a vitória fora de casa do Botafogo. Botafogo nesse momento é o líder da Série B com 6 pontos, teve aquela vitória expressiva sobre o Fortaleza por 4-0 e agora vence também fora de casa o América Mineiro por 2-1. A segunda rodada começou, na verdade, ontem, com 2 jogos, né? 2 empates por 0-0. O Juventude ficou no empate com o Novo Horizontino 0-0 no Alfredo Jaconi, e no Castelão, empate entre Fortaleza e Cuiabá. O lance inusitado dessa partida foi a briga entre os técnicos, né? O Thiago Carpini e do Fortaleza e o próprio Barros também, que saíram na mão, deixaram o campo na pancada ali. A briga se estendeu até os vestiários também. Muito negativo e interessante também esse fato que aconteceu ontem. Em andamento tem bola rolando pela Série B para Atlético Goianiense 1, Náutico 0, além do Londrina, que está vencendo o Goiás por 2-1. O Sport Recife vai de mal a pior, hein? Tá perdendo mais uma, perdendo para o Vila Nova por 1-0, jogando em casa. O Sport jogando em casa, perdendo para o Vila Nova. Hoje tem, além de Ponte Preta e Ceará, CRB e Avaí, e Criciúma e Atlético. O Atlético que venceu a Ponte Preta justamente na estreia da Série B. O que chama atenção, meu caro Carlão de Freitas, só para como que a gente tem Série B aqui hoje, falar do Botafogo de Ribeirão Preto, que começa com 2 vitórias interessantes, porque mete 4-0 no Fortaleza na estreia e ganha do América Mineiro fora de casa.
Começa muito bem o Pantera. E nós aqui de Campinas colocávamos o Botafogo como um adversário da Ponte, né? Na luta de 43 a 45 pontos, né? Esta marca mágica aí para permanência na Série B. Só que o Botafogo já dá mostras de que tem condições de brigar. Claro, tem muito campeonato pela frente, muita coisa pode mudar, tem as janelas, mas é sempre interessante você começar com essa arrancada, porque de repente, na sequência da temporada, se você fraquejar, você já tem uma gordura. Ou pelo contrário, se você não fraquejar, fatalmente você vai brigar lá em cima. Interessante ver o Botafogo nesta situação, né? É um clube e fez que tem Campeonato torcida. Paulista mediano, né? E há algum tempo tem feito também o ano passado brigou para não cair na competições para permanecer, para permanecer apenas, né? No Campeonato Paulista sempre ali, às vezes classificando, ora ali brigando para não cair, Série B normalmente brigando para não cair. Interessante este início com 100% de aproveitamento e com contra duas equipes que nós, vira e mexe, a gente coloca como favoritas ao acesso, né? Ou pelo menos pra brigar, né, cara? Na minha opinião, Fortaleza o próprio Ceará aqui, o América nem tanto, né? Sempre chega ali no Campeonato Estadual, mas na Série B passada não foi tão bem. Mas o Ceará e o Fortaleza, eles trazem resquícios de Série A, né? Algum investimento pesado do ano passado que permaneceu, o Ceará passa por um momento mais instável, mas o Fortaleza a gente coloca assim como um postulante ao acesso, e o Botafogo já de cara matar, né, o Fortaleza e também derrotar o América, é interessante sim para a equipe de Ribeirão Preto. Tem gol, Cabelão. Muito bem, fala, Fábio Scheibe, tem gol onde? Tem gol na Série A do Brasileirão, na verdade 2, um atrás do outro. Cruzeiro, na estreia de Arthur Jorge como treinador da Raposa, vai vencendo o Vitória por 2-0. O Christian tinha marcado o primeiro gol, agora faz o segundo o Cruzeiro, a primeira vitória do Cruzeiro na Série A do Brasileirão neste ano. E tem gol também lá na Fonte Nova, é o segundo gol do Bahia. O Bahia vai vencendo o Atlético Paranaense por 2-0, Atlético Paranaense que é o vice-líder do Brasileirão. Tá aí, portanto, os resultados vão aparecendo. O Fábio Scheibe vai informando pra gente aqui na transmissão do futebol da CBN Campinas. Vamos voltar aqui pro Moisés Lucarelli, meu caro Antônio Lupe. Como é que foi foram 10 dias, é isso? 10 dias de trabalho da Macaca aí parado pra essa segunda rodada, meu caro Antônio Lupe? É isso, Cabela. A Ponte teve uma semana, né? Porque foi eliminada da Copa do Brasil pro Atlético Goianiense e depois da estreia contra o Atletique, ela acabou tendo um tempo, né? De praticamente aí uma semana, pouco mais de uma semana, quase 10 dias de preparação, e o departamento de futebol trabalhou bastante, né? Como eu disse no meu destaque inicial, foram 14 contratações. Dessas 14, no time titular tem o Thales, lateral direito, o Márcio Silva, zagueiro, o Diego Porfírio, né, que já estreou contra o Atletique, mas é uma cara nova dessa Ponte Preta versão Série B. Tem o Murilo Cavalcante, que também já estreou, mas está inserido nesse número de contratações. E o Luiz Felipe, também atacante, que veio para o Campeonato Paulista, não chega a ser uma cara nova. Agora, no banco de reservas tem uma novidade, o Danilo Barcelos, que depois de quase 10 meses, a última partida dele foi no dia 2 de junho, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Ele sofreu uma grave lesão no joelho e precisou passar por cirurgia. Período longo, período difícil. Danilo Barcelos renovou o contrato com a Ponte Preta e hoje volta a ser relacionado. Está no banco com a camisa de número 14, o Barcelão, nosso amigo da bola, Danilo Barcelos. E quem também está de volta à Ponte Preta é o Bruno Lopes, atacante, camisa 77. Ele disputou aquele jogo contra o Corinthians na estreia do Campeonato Paulista, só que depois foi emprestado ao norte de Minas Gerais. Chegou a um acordo com a diretoria para permanecer e agora é mais uma opção para o ataque do técnico Rodrigo Santana. Bruno Lopes, após empréstimo, está de volta ao Moisés Lucarelli, Cabela. O Carlão se enxergar, se olhar com bons olhos esses atletas que chegaram, que já estão compondo o elenco. O Danilo Barcelos está voltando. O Danilo, a gente sabe que tem um potencial gigante para ajudar a Ponte. E como você enxerga esses jogadores que chegaram, Carlão? Eu prefiro esperar um pouco, né? Claro que são reforços que não fazem assim o torcedor ficar tão otimista, até em virtude de tudo que a Ponte tem passado, né? O torcedor da Ponte ele está muito cabisbaixo, muito desconfiado de tudo que tem acontecido no Moisés Lucarelli. Porém, se traçarmos um paralelo com o Campeonato Paulista, que foi uma vergonha, né? Que a Ponte só não perdeu por WO porque trouxe os meninos lá de Franca que estavam disputando a Copa São Paulo, é claro que houve melhora.
E o futebol, ele é maluco, ele foi feito para não se entender, E de repente pode haver aquele encaixe, né, que todo mundo deseja, porque são jogadores, embora jogadores desconhecidos, mas que já demonstraram um potencial em outras equipes. Então, de repente, eles podem ajudar a Ponte. Neste momento, eu, sinceramente, não vejo assim com muito otimismo, mas estou levando em conta tudo que tem acontecido na Ponte. Mas o futebol, ele é inexplicável. De repente a Ponte faz um jogo aqui maravilhoso contra o Ceará, consegue vencer, pega confiança, pega um embalo dentro dessa Série B. Nós estávamos falando do Botafogo agora há pouco, e aí a coisa pode melhorar, a coisa pode acabar mudando de situação e trazendo confiança, trazendo otimismo pro torcedor. Hoje, sinceramente, não me empolga, mas o futebol já demonstrou que é capaz de algumas coisas malucas, algumas coisas absurdas, algumas coisas inesperadas, e a gente se apega neste inesperado. Vai que, né? Vai que dá certo e a Ponte encontra aí um encaixe para a sequência da Série B. Tem gol. Opa, Fábio Scheibe, informe aí. O Cruzeiro desandou a marcar gols lá no Mineirão. Terceiro gol da Raposa, Caio Jorge fazendo o terceiro gol, 41 minutos da primeira etapa. Estreia de Arthur Jorge com uma bela vitória do Cruzeiro, a primeira no Brasileirão, 3-0 para cima do Vitória. Já tem bola rolando também para Internacional e São Paulo. 7 minutos da segunda etapa no Beira-Rio. Internacional segue vencendo o Tricolor Paulista por 1-0. Efeito Arthur Jorge? Efeito novo treinador? Cara, o Cruzeiro é um negócio assim. Mas se você pegar o jogo do Santos, o Cruzeiro desandou a perder gol, porque o goleiro do Santos fez vários milagres. É aquela questão de confiança, né? De repente vem um outro treinador, outros jogadores ganham oportunidade, né? Dá uma oxigenada, né? O Tite não passa realmente por um bom momento, até tirou um ano sabático para cuidar da saúde, mas infelizmente, eu digo porque eu sou fã do trabalho do Tite, não deu certo no Cruzeiro. E com o Arthur Jorge, que traz um retrospecto maravilhoso na última passagem, na primeira e única, né, passagem dele aqui pelo Brasil com o Botafogo, se ele colocar em prática aquilo que foi feito no Botafogo, o Cruzeiro hoje até mais estruturado, né, no momento mais fortalecido, pode dar certo, já está dando, né? Pois é. Meu caro Antônio Lupe, tem um trabalho de promoção de ingresso pro torcedor da Ponte Preta pra tentar se animar para vir pro jogo ou não? Não tem. A Ponte Preta não fez nenhuma promoção para atrair o torcedor. R$60 a inteira, R$30 a meia pro setor de arquibancada. E só. Não tem promoção com a camisa, não tem promoção de criança, entra de graça, não teve nada de promoção dessa vez aqui para os torcedores da Ponte. Ponte passa por um momento difícil financeiro, né, Cabila? Inclusive teve sindicato dos atletas marcando presença nesse período de treinamentos para conversar com o elenco. E um detalhe importante, tá? A CBF está de olho nos clubes que não cumprirem a sua obrigação financeira, tá? Então isso serve de recado para a Ponte Preta, mas não teve nenhuma promoção. E o grande detalhe desse olho da CBF na situação financeira dos clubes é em relação à ajuda de custo que dá para as viagens, né? Que é muito importante numa Série B de Campeonato Brasileiro. Porque se a Ponte Preta, do jeito que tá, ainda perder essa ajuda de custo para as viagens, como é que faz para viajar? Vai de Fusca? Aí fica muito complicado, né? Então, até por essa situação de cobrança envolvendo a CBF, a diretoria da Ponte tem que ter responsabilidade, né? Para tocar o trabalho, né? Com minimamente saudável, para deixar um ambiente leve aqui no estádio Moisés Lucarelli. A gente sabe que as dificuldades são enormes, uma crise que não tem fim, mas, né? Os dirigentes estão aí em contato, tentando, patrocinadores. A Ponte é um time que traz muita repercussão. Então cabe aos dirigentes aí muita criatividade, jogo de cintura, poder de negociação para encontrar aí investidores, né, para ter aí um aporte financeiro para tocar essa temporada, porque milagre como o ano passado não acontece a toda hora, não. Exatamente. Eu trabalho aqui na imprensa esportiva de Campinas desde 2012. Tá indo para 14, em março faz 14 anos que eu estou em Campinas trabalhando aqui na imprensa esportiva. E eu nunca vi uma fase dos clubes de Campinas como a da Ponte Preta. Nem o Guarani, quando caiu lá para Série A2, para Série C, lá em 2015, 14, o Guarani 15, 14, 15, muito difícil. Foi difícil, né? Mas igual a Ponte, não igual a Ponte esse ano. E olha que até como criança, não trabalhando, eu vi coisas, principalmente a Ponte, né? Meus anos de criança, o Guarani nadava de braçada com Série A de Brasileiro, de Jalminha, Amoroso e por aí vai.
A Ponte vivia muitas dificuldades. 95, por exemplo, ela caiu 2 vezes. Ela não tinha um poderio financeiro até que entrou o presidente Sérgio Carnielli, e aí todo mundo sabe o que aconteceu, desde do lado positivo, e também teve o lado negativo desta dependência do Sérgio Carnielli. Mas a crise financeira que a Ponte passou o ano passado e ainda está passando, é claro que agora tentando melhorar, mas eu nunca vi igual. E até tecnicamente, ninguém. Olha, eu converso com tanta gente, seja torcedor, seja pessoas da bola, pessoas da Ponte, pessoas do Guarani, na resenha, ninguém consegue entender, ninguém consegue explicar o que aconteceu com a Ponte ano passado de não ter dinheiro em caixa. E dentro de campo a resposta foi positiva. É algo incrível dentro do futebol. Quem é da bola não tem explicação. Mas talvez aquele reflexo, só pra gente fechar aqui, tem um intervalinho pra fazer aqui, só pra gente fechar aqui, o reflexo daquela temporada do ano passado que ninguém consegue entender, que chegou a um título brasileiro de Série C, aquele reflexo pode ter acontecido no Campeonato Paulista desse ano. Sem dúvida, sem dúvida. E isso o torcedor já imaginava, né? É claro que o momento foi maravilhoso, um momento inesquecível, importante por tudo que a Ponte viveu, não só pela conquista do título, né? As vitórias nos derbys, a gente sabe aqui em Campinas o que representa, né? Pra Ponte, pro Guarani também, mas o torcedor tinha em mente já, a gente sempre conversava assim aqui nas arquibancadas do Moisés, o cara, mas e aí ano que vem, tá? O torcedor sabia que o momento era legal, um momento de celebração, mas também já tinha ideia do que o pior estava por vir. Tem gol na rodada, Fábio Scheibe, informe. Pela Série B do Brasileirão é a virada do Náutico pra cima do Atlético Goianiense, jogando lá no Antônio Ascioli em Goiânia. 2 gols em 4 minutos, Vinícius e Igor Fernandes, 2-1 pro Náutico sobre o Atlético Goianiense. Outro pernambucano da rodada, o Sport, mesmo com 1 a menos, acaba de empatar contra o Vila Nova, jogando na Ilha do Retiro, 1-1, 36 minutos da segunda etapa. 8h47 minutinhos, a bola rola daqui a pouquinho às 9 da noite, intervalinho aqui no Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Eu sou Alexandre Pereira, presidente estadual do Solidariedade. Em São Paulo, nosso partido tem trabalhado de verdade, investindo em obras, saúde e instituições sociais. É nisso que o Solidariedade acredita, na transformação de projetos em resultado para as pessoas, porque quem precisa não pode esperar. Felice você também e faça parte do time do Solidariedade. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Ceará. Enquanto a bola não rola. Faltando 11 minutinhos para as 9 horas da noite, a bola rola daqui a pouquinho, hein? Para Ponte Preta e Ceará, segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E olha que daqui a pouquinho a bola vai rolar, torcedor muito pequeno, torcedor Ponte Pretano presente aqui no Moisés Lucarelli, hein, Lupi? E eu ia chamar atenção justamente para isso, porque eu tô aqui bem pertinho do portão principal do Moisés Lucarelli. E assim, tem uma movimentação ali do lado de fora, mas não é aquela movimentação. R$60 a inteira, 30 a meia, 9 horas da noite, nada combina para um bom público. Apesar de ser o primeiro jogo da Ponte como mandante na Série B.
mas as notícias não são boas, o torcedor tá preocupado, as contratações não foram contratações de encher os olhos do torcedor da Ponte, mas é preciso entender o momento financeiro que a Ponte atravessa. Talvez todos esses motivos sejam aí a explicação para esse pequeno número de torcedores aqui no Moisés Lucarelli. E quem paga meia entrada, Lupe? Quem paga meia entrada Quem só... tem direito só? Aposentado, só que estudante. não tem nada, nem na meia entrada tem algum tipo de promoção também, nada. Não tem. Não tem. 60 conto. Quer vir ver, é 60 barão. 60 mil reais aí é Se você caro, é estudante, caro. você paga meia. É. Quantos anos você tem? Eu? 58. Ainda paga 60. Pois é. E nem com 60 eu pago tem que ser 65, não é? Acho que é isso. Eu acho que é. Acho que é isso. Tô longe ainda, viu, Lupe? Tô longe ainda. É porque aparentemente tá perto. Que é isso, hein? Mas tudo bem, vai ter troco durante a bola O rolando. Fernando César tá aqui do meu lado, parece que já passou, foi e voltou 2 vezes. Então, olha a diferença, pô. Ó, aqui tem cabelo ainda, tudo. Fernando César nem cabelo tem mais, poxa vida. Quantos anos você tá, Fernando? Eu? 18. Tá bom, 18 de aposentadoria. Da Ponte Preta. 18 de Mas você aposentadoria. né, Fernando? Sim. Tem 2 torcedores da Ponte pela frente, né? 2 meninas? Ei, coisa boa, hein? Parabéns, viu, Fernando? Boa, Fernandão César da Rádio Central, parceiro nosso tá aqui, ó. Vai ser, é o vovô do ano, viu, Cabela? Que beleza, hein? Seja bem-vindo à família dos avós. Que As bom, 2 torcedoras da Ponte, hein? Fica a dica. Aí, portanto, muito bem. Meu caro Antônio Lupe, definidas as equipes, tanto a Macaca como o Vozão, Lupe. Definidas, a Ponte pelo técnico Rodrigo Santana e o Ceará pelo técnico Mozart. Então vamos escalar as equipes, toda a ficha técnica a partir de agora aqui no Futebol da CBN Campinas. Futebol, vamos ver. Ponte Preta. Pronta e escalada pelo técnico Rodrigo Santana. A Ponte Preta entra em campo com 12, Diogo Silva no gol. Na lateral direita com a 27, Thales. Na zaga, 44, Márcio Silva. Com a 33, David Braz. E na lateral esquerda, com a camisa de número 13, Diego Porfírio. No meio-campo, meia dúzia, Rodri Saravia. Com a 20, Murilo Cavalcante. E com a camisa de número 10, Elvis. No ataque, o artilheiro da Ponte, 31, Brian Borges. 9, William Potker. E com a 11, Luiz Felipe. Repetindo a formação titular da Macaca: Diogo Silva, Thales, Márcio Silva, David Braz e Porfírio, Saravia, Cavalcante, Elvis, Brian Borges, Potker e Luiz Felipe. No banco, à disposição do professor Rodrigo Santana: 30, Guilherme Viana, 2, Lucas Justen, 3, Lucas Cunha, 5, Rodrigo Souza, 14, Danilo Barcelos, 16, Léo Gomes, 19, Jonathan Cafu, 26, Daniel Baianinho, 38, Tarek, 77, Bruno Lopes, 90, Rodriguinho e com a 99, Brandão. Ceará. Dia a dia tu conquistas mais vitórias. O Vozão, o Ceará, pronto e escalado pelo técnico Mozart, com camisa de número 1. No gol, Richard. Na lateral direita, com a 2, Rafael Ramos. 3 zagueiros, com a 33, Éder, 4, Luizão e 18, Júlio César. Na ala esquerda, com a 17, Fernando. No meio-campo, 26, Richardson. 31, Lucas Lima. E com a 8, Matheus Araújo. No ataque, 9, Wendel Silva. E com a 11, Fernandinho. Repetindo a escalação do Vozão: Richard, Rafael Ramos, Éder, Luizão, Júlio César e Fernando. Richardson, Lucas Lima, Matheus Araújo, Wendel Silva e Fernandinho. No banco, à disposição do técnico Mozart: 94, Bruno Ferreira. 10, Juan Alano. 12, Sanches. 13, Luiz Otávio. 21, Alex Silva. 30, Gustavo Prado. 31, Júlio. 40, Melk. 63, Gilmar. 98, Mateuzinho. E 99, Luca. A arbitragem do jogo.
O trio é do estado do Paraná. Kleber Ariel Gonçalves é o árbitro da partida. O assistente 1 é o Rafael Trombeta. O 2 é o Natan Martins. Do Rio de Janeiro vem o árbitro de vídeo, Felipe George Bennett. Fica responsável na cabine do VAR. O comentário do jogo. Muito bem, meu caro Carlão de Freitas. Daqui 5 minutinhos a bola vai rolar aqui no Moisés Lucarelli. A pequena torcida Ponte Pretano presente essa noite aqui. Ingresso caro também, né? R$60. O que pode esperar? Olha, Cabela, é uma incógnita o que esperar da Ponte Preta, porque mais uma vez, né, é uma equipe nova, né? Foi uma equipe nova na reta final do Paulistão, uma equipe nova remodelada para o jogo contra o Atlético e agora uma outra equipe, né? E eu acho. Me dizendo que em 3 meses, porque tá começando a Nossa, a Ponte teve 3 times, praticamente, porque é o começo do Paulistão. Fora a base que jogou. Com aquela molecada. Aí a reta final do derby até o fim do Paulista, algumas mudanças, né? Algumas caras novas. E aí pro jogo contra o Atlético também houve mudança, uma certa base do Paulista, mas com mudanças também. E agora uma completa reformulação. Então é uma incógnita. Ainda é um time novo, o Rodrigo Santana teve um tempo para trabalhar desde a estreia até aqui. E a gente espera uma Ponte agressiva, uma Ponte forte. É claro que do outro lado tem uma equipe, eu acho que até mais forte que a Ponte, que traz resquícios de Série A, apesar de não viver um bom momento, né? Porém, a Ponte no Majestoso, ela vai ter que tomar a iniciativa obrigatoriamente, com alguns cuidados, porque se o Ceará colocar a bola no chão, ele é capaz de vencer o jogo. Conta com jogadores importantes, como esse Matheus Araújo, era cria do Corinthians ali, surgiu umas 2, 3 temporadas no Corinthians. Richardson, que é o cara da organização. Mas a Ponte com caras novas, né? Diego Porfírio já estreou, mas é um jogador que pela primeira vez começa jogando. O próprio Thales é um estreante. Márcio Silva, que jogou no Guarani nos tempos de Brinco de Ouro, se machucava muito, mas teve uma sequência no último clube e agora tem a confiança do técnico Rodrigo Santana. O uruguaio Rodrigo Saraiva junto com o Murilo. Murilo não foi bem no primeiro jogo contra o Atlético, mas tem uma nova oportunidade jogando com um outro companheiro que é o Saravia e o Elvis para coordenar tudo isso. E à frente também mudanças, né? Com o William Potker, Luiz Felipe e o Brian Borges, ou seja, uma equipe completamente diferente ou com diferenças em relação ao time que estreou. É o Ceará, minha gente, favorito. Então é um momento do Ceará. Mas eu não estou aqui para enganar ninguém, é um Ceará favorito. Agora, meu caro Antônio Lupe, antes da informação do gol, meu caro Fábio Scheibe, informe. Gol no Couto Pereira pela Série A do Brasileirão, Vasco da Gama abre o placar contra o Curitiba, Tietê marcando 1-0 para o Vasco. Meu caro Antônio Lupe, o Carlão falou de mudanças, muitos jogadores chegaram, mudou até o capitão da equipe, é isso, Lupe? É o Potker hoje? O Potker já foi capitão da Ponte lá contra o Atlético, né? Ele já carregou a abraçadeira, mas o Elvis ficou no banco. Mas o Rodrigo Santana volta a dar a abraçadeira de capitão pro Potker, camisa número 9 da Macaca, mais uma vez é o líder dentro de campo. E é uma das lideranças desse elenco Ponte Pretano, né? Sim, liderança técnica, liderança pelo histórico que ele tem, identificação que ele tem com a Ponte. Eu acho que o Elvis, a abraçadeira, ela é simbólica, ele continua sendo um dos líderes, um cara muito importante dentro do elenco Ponte Pretano. E acho que a união faz a força, né? Potker, o Elvis, o Diogo Silva, o Danilo Barcelos, que está no banco, são aí os pilares deste elenco da Macaca. David Braz. Muito bem, a equipe do Vozão, camisa, frente da camisa, faixas em preto e branco na vertical, as costas toda preta, calção preto, meia preta, Macaca toda de branco, com a faixa transversal no peito tradicionalíssimo da Macaca. As duas equipes já vão se posicionando para a bola rolar aqui no Moisés Lucarelli pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Macaca que vem de derrota pro Atlético fora de casa e o Ceará que vem de empate dentro de casa, empatou com a equipe do São Bernardo, estreante da Série B do Campeonato Brasileiro.
Tudo pronto, bola no centro do gramado. Estamos por conta do senhor Kleber Ariel Gonçalves, o paranaense que vai comandar a partida essa noite aqui no Majestoso. Tá tudo pronto. No meu cebolão já 9 da noite, hein? No meu cebolão já tá tudo pronto. O árbitro vai acertando o cebolão, vai acertando o cronômetro para começar a partida aqui no Moisés Lucarelli. Tá tudo pronto, o árbitro tá lá. Sinalizou ali pro jogador do Ceará. Apita o árbitro! Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Ponte Preta, Ceará. E o Luiz Felipe já toma a sapatada do Luizão ali na primeira chegada da Ponte Preta com 10 segundos, Lupe. E é uma falta que leva perigo, porque o Elvis está em campo, chuteira laranja, ele já posicionou, é de longe. É a primeira oportunidade para Ponte Preta no jogo. Tá ali o Elvis posicionado para cobrança da falta na intermediária. Tá preocupado o Richard, goleiro. Jogadores se posicionando ali da meia-lua lá pro lado esquerdo de ataque da Ponte. Tá todo mundo por ali. Elvis na bola, faz o levantamento, pintou jogada ensaiada, sobe de cabeça a zaga do Ceará. Briga pela bola, a equipe da Macaca faz o corte, a zaga do Vozão. A Ponte Preta fica com a sobra, segue trabalhando mais uma vez o sistema defensivo. A Ponte já despacha pro campo de ataque. Lançamento é feito aqui pela ponta direita. Quem chega recebe, domina Thales. Pintou cruzamento, segunda trave, sobe a zaga do Ceará, a bola espirrada, vai lá do outro lado com Brian Borges, chegou, recebeu, dominou, girou de um lado, de outro, bola pra fora, escanteio que é pra Macaca, primeiro do jogo, 1 minuto de bola rolando, hein, Lupe? 1 minuto de bola rolando, poucos minutos na verdade de bola rolando, e a Ponte já tem um escanteio lado esquerdo. Elvis vem pra cobrança, o maestro, camisa 10 da Macaca. Agita o torcedor Ponte Preta na Macaca, vem pra cima do Vozão nesse começo de jogo. Elvis na cobrança lá pela ponta canhota de perna direita, o árbitro tá lá dentro, chamando a atenção de todo mundo mais uma vez. Vai lá o Elvis pra cobrança do escanteio, primeiro do jogo pra Macaca, vem bola pra área, cruzamento feito ali pelo meio, sobe a zaga mais uma vez do Vozão pra fazer o corte e briga pela bola na saída. Ela vai sobrando mais uma vez com a equipe da Ponte, que recua. Começa com o Diogo Silva, se viu apertado ali o Luiz Felipe, se viu apertado, recuou lá o goleiro Diogo Silva. De primeira já faz o lançamento pro próprio Luiz Felipe, sobe a zaga, faz o corte é feito, a sobra de bola pra Macaca mais uma vez com o Cavalcante, aperta a canhota, levantamento, longe. Foi lá pro Antônio Lupe, ali atrás do gol, Lupe. Atendendo aos populares, Cabela. A bola cruzada do lado direito, aqui pro lado esquerdo, mas muito forte. Sem direção, tiro de meta pro goleiro Richard do Ceará. É pra deixar o torcedor ponte pretano que tá aqui no Moisés Lucarelli empolgado, Carlão, de começo? O começo interessante, né? A Ponte toma iniciativa, o Murilo desceu aqui, mas com o pezinho esquerdo não deu muito certo o cruzamento, mas a Ponte tenta aí mostrar que tem a força nos primeiros minutos. Sai trabalhando mais uma vez a equipe do Vozão, na bola recuada ali na área para começar de novo no sistema defensivo ali com o Éder. Toca na bola com o Richard, volta a bola com o Luizão aqui pela esquerda, faz o passe, entra até do campo com o Fernando, já dá um tapa na bola, vem pro campo de ataque, foi empurrado ali no meio do caminho, a chegada do Saravia em cima do jogador do Matheus Araújo, a falta tá anotada que favorece a equipe do Ceará nesse comecinho de jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Pode participar com a gente, tá bom? 991869070 é o nosso WhatsApp, 19 é o DDD para você que é fora da região, 991869070 e também pelo chat, você que tá acompanhando aí pelo YouTube, pode dar seu recado aí também no chat do YouTube, manda sua mensagem aí, é bom demais ter a sua participação com a gente aqui na transmissão do futebol da CBN Campinas. Sai trabalhando, Éder, não tapa na bola, faz a ligação lá pela direita, vem o Vozão pro campo de ataque, já faz o break no meio do caminho ali, o Lucas Lima recua para começar de novo ali com o Júlio César, vem pro ataque, lançamento foi feito ali pela meia, tabelinha, chega a marcação, Ponte Pretana para fazer o quarto, para sair jogando, era o Brian Borges que tentava escapar por ali, a sobra de bola, sistema defensivo da Ponte, volta com o Brian Borges que recua, lá no sistema defensivo com o Porfírio, domina, ajeita, recua, lá atrás começa com outro estreante que é o Márcio Silva, já faz o domínio, toca na bola, devolve no Porfírio, rola a bola com o Brian Borges, gira o corpo tentando escapar da marcação e chegava ali para cima dele do Júlio César, fazendo a pressão, bola foi para fora, o arremesso manual que favorece a equipe da Macaca, 0-0, 3 minutos e 50 de bola rolando, é o primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli, arremesso manual cobrado, sobra de bola ali na chegada do Elvis do campo, não era o Elvis não, acabou caindo ali, era o Pote que ele acabou caindo, recebe a falta, o jogo tá parado, é falta, é mais uma pra Macaca aí, Lupe. Na intermediária de ataque da Ponte Preta, Elvis já coloca a bola em jogo. Já bota o lançamento lá pela ponta canhota, lançamento da linha de fundo, forte demais. Só tiro de meta que favorece o Vozão, quase foi pro centro de novo aí, viu, Lupe? A bola tá me procurando hoje, hein? Isso não é um bom sinal. Lembrando que Kevson tá no departamento médico, quem também tá fora hoje é David da Hora.
Trabalha mais uma vez a equipe do Vozão na série de bola com o Matheus Araújo, bola recuada, Luizão tenta sair jogando, a pressão em cima do Luizão, do Luiz Felipe, fez o corte ali, a bola bateu na bandeirinha do escanteio. Onde ele quer cobrar o arremesso manual ali, o Fernando, hein? A bola saiu lá na bandeira do escanteio. Ele quer cobrar aqui na frente do Rodrigo Santana. Ô, Lupe, avisa ele. Alguma coisa tá errada aí, meu. Mas o assistente de número 1, que é o Rafael Trombeta, já posicionou o jogador da equipe do Ceará no lugar correto para a cobrança do lateral. Faz o arremesso, joga em direção ao campo de ataque, a bola aqui no gramado, vai sobrando com o David Braz, tem a marcação para cima dele do Fernandinho. Bola para fora, arremesso é manual pro Ceará mais uma vez. Agora sim, Fernando, você pode cobrar aí no frente do banco da ponte. Aí você tá na posição, aí tá certinho para você fazer a cobrança. 5 minutos, o toque CBN tá marcando, nós vamos girando tempo e placar do jogo do futebol da CBN. Conferindo 5:20. É o primeiro tempo do jogo, segunda rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Macaca. Ceará. 0 também pra equipe do Vozão. Jaime. Central da Bola. Pela Série A do Brasileirão, 30 minutos da segunda etapa no Beira-Rio, São Paulo segue perdendo para o Internacional por 1-0. No Rio de Janeiro, Botafogo marca o terceiro, Júnior Santos. Agora Botafogo 3, Mirassol 1. Futebol, vamos CBN. Sai jogando a equipe do Ceará pelo lado esquerdo, trabalha com o Matheus Araújo, ele faz o domínio, toca na bola, faz a abertura com o Fernando, chega a marcação do Thales pra cima dele, a bola espirrada, sobra com o Luiz Felipe, já carrega a equipe do Macaca pro campo de ataque, foi empurrado. Ô, seu auxiliar, ele esperou o árbitro apitar para ele levantar a bandeira. Ô, Lupe, avisa ele que tá na cara dele ali que foi falta, Lupe. Ele jogou a responsabilidade pro Kleber Ariel Gonçalves, que é o árbitro do jogo. O cotovelo ali na região da costela do jogador da Ponte. Falta marcada pra Macaca, falta já cobrada. Já cobrada, chega lá pelo lado esquerdo, o Márcio Silva sai trabalhando, o zagueirão da Ponte Preta que vem pro campo de ataque, tem a marcação ali do Wendel Silva. Pra cima dele, recua a bola ali no meio campo, trabalha mais uma vez o Saravia, bota na bola, toca com o David Braz, volta ali pela meia, trabalha lá pela esquerda com o Márcio Silva, despacha pro campo de ataque, o lançamento foi feito, sobe no meio do caminho, cortou errado, o Potker brigou pela bola, na espirrada, sobra lá pela direita com o Rafael Ramos, já despacha pro campo de ataque, descida da equipe do Vozão, David Braz, recua lá com o Diogo Silva, que dá um bico da bola, joga pra fora do campo, o jogador do Ceará ficou caído depois da dividida com o Potker, meu caro Antônio Lupe. E o árbitro esperou a sequência do lance, ele chegou a colocar o apito na boca, mas deu a vantagem, que não levou a lugar nenhum, porque o Diogo Silva acabou colocando a bola pela linha lateral. O jogador do Ceará tá caído, não consigo identificá-lo. Os jogadores do Vozão pedem o cartão amarelo pro Potker, mas o árbitro faz o sinal negativo com a cabeça, apenas na advertência verbal. Camisa 33, Éder, se não me engano, é quem tá caído. Tá caído lá o jogador da equipe do Ceará, que vai se levantando. O Potker, ele até deita do gramado para não ir de solo, ele vai de lado na bola. Eu acho que foi mais um acidente de percurso, é o Richardson, né, que tá ali. Um acidente é verdade, percurso, Richardson. Faz uma formatação interessante do Ceará, ele faz um revezamento. Nós esperávamos 3 zagueiros, mas o Júlio César, ora ele funciona como lateral, ora aí o Ramos ele desce um pouco, fazendo a primeira linha com 5, mas é interessante, ora com 4 na primeira linha, ora com 5, esse esquema aí do Mozart Santos. Trabalha mais uma vez o Ceará, lançamento vem pra grande área, passa pelo David Braz, vai sobrando com o Diogo Silva. E essa alteração, essa alternação dos jogadores aqui no sistema defensivo é só pra confundir o narrador, viu? Confunde, né? Porque a gente se apega nesta primeira linha, de repente o Rafael Ramos já voltou como lateral, depois ele tá na segunda linha, e pra confundir a Ponte na realidade, né, Cabelo? Mais ou menos, viu? Vem pro campo, o Potker toca na bola de cabeça, chega o Luizão, só o Luizão que não dá pra confundir ali no meio. Luizão, se ele tiver na esquerda e tiver na direita, dá pra saber que é o Luizão ali. Toca na bola, vem pra fora a bola, arremesso manual que favorece a equipe da Macaca, 8:30. Primeiro tempo 0-0, placar do jogo, chega o Thales pra fazer a cobrança com as mãos, o árbitro manda ele voltar ali uns 2 metros pra trás ali, o Thales vai lá, se prepara pro arremesso manual, joga na frente, busca ali o Luiz Felipe, toca no Cavalcante, chega a marcação por baixo. Na dividida, o último toque no Murilo Cavalcante, bola pra fora, arremesso manual que favorece a equipe do Ceará, pois não. A gente que aos poucos, né, vai conquistando aí uma trajetória na Série B, o glorioso Luizão, camisa 4, é o antigo Luiz Otávio, aquele grandalhão que jogou muito tempo no Mirassol. Agora ele adotou o Luizão, porque no banco de reservas tem um outro Luiz Otávio,
à disposição do técnico Mozart Santos. E jogou, acho que no Novo Horizontino também. Mas né? o famoso é ele, né? Tanto é que eu confundi na escalação. Eu pensei, será que o Luiz Otávio, que é esse, está no banco? Não, o Luiz Otávio que a gente conhece é esse aí, que é o Luizão. Isso, que esse confusão danada, hein? Pois é, esse é o Luiz Otávio. Luizão para os íntimos. Tem quilometragem de Série B. Tem. Mas é Mirassol, se não me engano. Mirassol, mas acho que ele passou 340 times. Chapecoense. Muitos lugares. 9 minutos e 40. É o primeiro tempo, a bola tá rolando 0-0. Tem arremesso manual pro Ceará pela esquerda. Já no campo de ataque vai se ajeitando ali o Fernando para fazer o arremesso manual. Passa por ele o Márcio Araújo. Ele procura lá na frente para fazer o arremesso. O Wendel Silva chega pelo meio. Ele prefere o arremesso lá no fundo, lá na frente. O lançamento foi feito. Olha o Rafael Ramos de ponta canhota. Chegou, recebeu, dominou, preparou. Chegou marcação em cima dele. O Thales aperta, tem marcação forte. Cruzamento na área. Chega para fazer o corte lá pelo meio, Porfírio. A bola quica no gramado. O Cavalcante se atrapalha todo por ali. Vem o Thales tentando consertar. Foi empurrado, recebe a falta ali do Fernandinho. A falta que favorece a equipe da Macaca. Agora que você falou, o Carlão, ficou muito à mostra agora, porque o Rafael Ramos, a gente imagina ele como lateral direito. Ele tá no Corinthians, né? Esse rapaz. Tá lá na ponta esquerda. É o peladeiro, né? É um jogador que nós esperávamos atuar como um ala, né? Nesta primeira formatação do Ceará com 3 zagueiros, mas não, o Ceará atua na primeira linha com 4 e o Rafael na segunda linha, mas tá livre ali, ó. Claro, trabalhando pelo lado direito, mas agora há pouco apareceu do lado esquerdo. Vem a Macaca, vem com o Brian Borges ali pelo círculo central do gramado, protege a bola, tem marcação em cima dele. Ele rola a bola pela direita com o Thales, ainda no campo defensivo, o Thales inverte a jogada, já busca o Elvis lá do lado esquerdo, recebeu na coxa, dominou, colocou no gramado, deu um tapinha na bola, lançamento é feito, lá na ponta canhota, chegava por ali o Porfírio, se apresentando de ponta esquerda, volta a bola com o Elvis, tocou do lado, curtinho, trabalha, Brian Borges puxou, perto da direita, preparou o cruzamento, veio rasteiro, por baixo a zaga, cortou do Ceará, voltou pro Brian Borges, tentou o lançamento, apertaram a marcação pra cima dele, o Lucas Lima para fazer o corte, a Ponte recupera a bola, tenta o lançamento, chega por baixo, mais uma vez para fazer o corte, chega rasgando ali por baixo, dá um pico na bola. Já joga a bola pra fora, o Júlio César, o arremesso é manual pra Ponte, já cobrado. Vamos girar, tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 11 minutos e 40, a bola tá rolando aqui no Moisés Lucarelli pela segunda rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. E o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Macaca. Ceará. 0 também pro Ceará, vem Macaca pra cima com Luiz Felipe pela direita, pintou cruzamento na área, desvio de cabeça, Escalma, Richard! Ponte bota pra fora! O desvio de cabeça no meio da área no Brian Borda do Potker, que chegava ali pra fazer o desvio, salva o Richard ali, uma defesaça, botou pra escanteio, Lupe! Boa jogada feita pelo lado direito, o Thales acionou ali o jogador da Ponte Preta, o Luiz Felipe, que fez o cruzamento, o Potker deu um leve desvio, Richard fez uma boa defesa, escanteio já cobrado. Já cobrado, levantamento pra grande área, sobe Luizão de cabeça pra fazer o corte, a Ponte tenta evitar a saída da equipe do Ceará, não consegue, o Wendel Silva fica com ela, já puxa o contra-golpe, vem o Vozão pra cima da Macaca, bola rolada pelo círculo central do gramado com o Fernandinho, encara a marcação, preparou a batida, preferiu o lançamento, no meio do caminho tava lá o Márcio Silva pra fazer o corte, era o Thales, na verdade, tava por ali pra fazer o corte, salva a equipe da Macaca, conferindo, aqui tá 0-0 o placar do jogo, meu caro Fábio Scheibe. Central da Bola. 3 jogos encerrados há pouco pela Série B. O Náutico de virada venceu o Atlético Goianiense por 2-1 fora de casa. O Goiás foi buscar o empate contra o Londrina também fora de casa, 2-2. E lá em Recife, o Sport empatou com Vila Nova por 1-1. Futebol, vamos CBN. Macaca de novo no campo de ataque, tá lá o Brian Borges, faz o lançamento no peito do Elvis, que domina, coloca no gramado, tenta escapar da marcação, tem 2 jogadores em cima dele, aí ele tenta usar um pouquinho mais de força ali, comete a falta em cima do Lucas Lima, o jogo tá parado, é falta pra equipe do Vozão no sistema defensivo. Carlão de Freitas, 13 minutos, tá gostando da Ponte, Carlão? Tô gostando da Ponte, é claro, sem tanto brilhantismo técnico, mas está chegando, trabalhando pelo lado direito com o Luiz Felipe, Elvis participativo, o Potker também, tomar cuidado com o contragolpe do Ceará, né, quase, né, no rebote do escanteio que a Ponte teve, veio o Ceará num contragolpe gigante, a Ponte desordenada, então tem que tomar um pouco de cuidado nesse contragolpe, essa jogada de velocidade. Vem Ceará com Matheus Araújo, faz a abertura pela ponta canhota, Fernandinho chegou, recebeu, dominou, vai pra cima dele, o David Braz da experiência pra fazer o corte, sai jogando, toca na bola, Thales, vem com ela, carrega a bola, busca o campo de ataque, vem a Macaca buscando o ataque mais uma vez pela direita, passamos em 14 minutos, o Thales brecou,
olhou, tava muita gente marcada ali pelo meio, prefere o toque com o David Braz para começar de novo para a equipe da Ponte. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o Nós, com o pronto atendimento da Unimed Campinas. Aí tocando a bola a equipe da Ponte, ali com o David Braz no sistema defensivo, ele vem carregando, rola do lado com Thales, breca, olha, busca alguém, tem aqui o Luiz Felipe pela direita e prefere o toque ali pelo meio, trabalhando a chegada. Era a chegada do Cavalcante ali pelo meio, o Murilo, a bola escapuliu, foi pra fora, revista semanal pro Ceará. Mais uma vez que ele chega na cobrança, o Fernando, e mais uma vez ele vai lá na frente, tentar fazer a cobrança um pouquinho mais adiantado. Volta, o árbitro mandou voltar, cobrou pertinho ali pra começar de novo, começa com o Wendel Silva, recuando o Luizão, chega a marcação do poste pra cima dele, a bola vai pra fora. Bola pra fora, revista manual que favorece a equipe do Ceará no sistema defensivo. Mais uma vez girando. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 15 minutos. Série B do Brasileirão. O placar pra CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Macaca. 0 pro Vozão, Jaime. Central da bola. Pela Série A do Brasileirão, 40 minutos lá no Beira-Rio. São Paulo segue perdendo para o Internacional por 1-0. Gol de Alejandro. No Mineirão, o Cruzeiro, conseguindo a primeira vitória no campeonato, faz 3-0 para cima do Vitória. Mais uma falta agora em cima do Brian Borges lá pela esquerda. Eu vou nem chamar o Lupe, quero falar pra você, Carlão. O Ceará tá parando a Ponte na maioria das vezes com falta. Sim, principalmente, né? Os volantes, não era o Richardson ali, mas o Richardson já fez 1 ou 2 faltas. Também é um jogador que tá tentando parar, brecar na base da falta. É bom pra Ponte explorar, né? Brian Borges na ponta canhota, cruzamento pro meio da área, passa por todo mundo, vai sobrando aqui pelo lado esquerdo. O Fernando chega na bola, chega também o Luiz Felipe ali com um pouquinho mais de força, comete a falta, é mais uma falta pro Ceará no sistema defensivo aqui pela esquerda. Passamos de 16 minutos, a bola tá rolando, é o primeiro tempo do jogo, Série B do Campeonato Brasileiro, tá 0-0. O torcedor tá gostando, torcedor de ver a Ponte Preta dessa maneira em campo, tá gostando? Manda recado pra nós lá no WhatsApp, ó, 991869070. Manda recado aqui também, ó, no YouTube. Você que tá olhando aí no YouTube, acompanhando pelo YouTube, manda no YouTube também, aqui no nosso chat. Fala lá, tá gostando da Macaca nesse comecinho de primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli? A Ponte Preta briga pela bola, tomou ali um empurrão mais forte ali, o Elvis ficou reclamando, o Ceará rouba a bola, vem pro campo de ataque, Rafael Ramos, lá pela direita, ele faz o break, olha, busca alguém, o Lucas Lima tá do lado, prefere o passe lá na ponta direita, lá do outro lado que chega o Matheus Araújo, aqui da esquerda foi lá pra direita pra fazer a tabelinha, Richardson recebeu, dominou, inverte a jogada, lado esquerdo com o Fernando, domina na perna da canhota, vai pro cruzamento, brecou, olhou, encarou a marcação do Luiz Felipe, cingou por um lado, puxou, começa de novo, Luizão, zagueirão, tá lá no campo de ataque, inverte a jogada, lá pela direita mais uma vez com o Júlio César, já faz de domínio, coloca a bola no gramado, abre com o Rafael Ramos que faz de domínio, a marcação da Ponte encosta, ele vai buscando espaço, vai procurando alguém, recua no campo defensivo, Fábio Scheibe, tem gol aí, Scheibe? Tem gol sim, é gol do São Paulo lá no Beira-Rio, empate do Tricolor Paulista, gol de Caleri, 42 minutos da segunda etapa, agora Internacional 1, São Paulo também 1 no Beira-Rio. Mais uma falta do Thales aqui pela esquerda e essa vai levar perigo lá pra meta do Diogo Silva, hein, ô Lupe? E o Mozart chama ali um jogador do Ceará, acho que é o Richardson, e passa algumas orientações. Enquanto isso, o jogador do Vozão arruma ali a bola pra cobrança da falta. Lado esquerdo do ataque do Ceará. Bola perigosíssima. É o Fernando, camisa número 17, que vem pra cobrança. Na barragem humana fica apenas ali o Elvis, só ele. Na barreira da Macaca, todo mundo lá na meia-lua da grande área. Bom momento pra equipe do Vozão, 18 minutos, é o primeiro tempo, 0-0 no placar do jogo. Vem bola levantada pra grande área. Vai se preparando ali o Fernando pra fazer a cobrança, tá autorizado. Fernando, perto da canhota, levantamento, segunda trave, desvio de cabeça. Toca na bola, o jogador do Zero, Rafael Ramos, o auxiliar tá dando escanteio. O árbitro deu tiro de meta, os jogadores do Ceará reclamaram, aí ele olhou lá pro auxiliar, viu que era escanteio, né, Lupe? Mas eu fiquei com a sensação que a bola pegou por último ali no Saravia, o jogador da Ponte Preta, no cabeceio, a bola bate na cabeça dele e se perde pela linha de fundo, pelo menos foi essa a impressão que eu tive. Escanteio pro Ceará, Rafael Ramos, camisa 2, vem pra bola. Escanteio, terceiro no jogo. Tá mandando esperar o auxiliar, chama a atenção do árbitro, porque o goleiro tá sentindo algo, o Richard,
e pede atendimento médico, vem aqui no banco de reservas da equipe do Vozão pro atendimento, meu caro Lupe. Eu não sei se é joelho ou se é a panturrilha esquerda, mas aquele spray milagroso está sendo aplicado no goleiro Richard. Cara de poucos amigos, por isso o jogo tá parado, mas agora sim ele volta pra meta, escanteio vai ser autorizado. Vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio, terceiro escanteio no jogo, primeiro pro Ceará, vem bola, tá lá o Rafael Ramos na cobrança, de perto à direita pro levantamento que vem bola pra área. Todo mundo lá, famoso empurra, o árbitro tá de olho, todo mundo lá, autoriza o árbitro, escanteio pro Vozão, bola na área, levantamento, primeiro pau, desvio de cabeça, pra fora do gol! Subiu ali uma testada na bola, o Luizão, ela vai pra fora, só tiro de meta, Lupe. Fiquei com a sensação que essa bola explodiu na trave. Eu daqui de cima não deu pra ver se foi na trave ou foi naquele ferro que sustenta a rede atrás lá. 97,8. Que foi na trave. Que foi na trave, a cabeçada do jogador sozinho ali no primeiro pau. Peraí, Lu, peraí. Na trave, pra fora, fala, Lupe. Boa, agora sim na trave, a bola explodiu no poste esquerdo do goleiro Diogo Silva. Primeira grande chance do jogo é do Ceará. Toca a bola mais uma vez, a equipe da Macaca sai jogando lá pela esquerda, por ali trabalha com o Porfírio, ele puxa pelo meio, escapa da marcação, carregou bem a bola no círculo central do campo, abriu pela direita, Luiz Felipe, recebe pela meia, volta a bola ali perto do círculo central do campo, inverte a jogada, busca lá na ponta canhota, quem chegou por ali foi Brian Borges, bola ligada, forte demais, só tiro de meta, girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN de Campinas. 20 minutos passados, primeiro tempo de jogo, aqui no Moisés Lucarelli, é o primeiro tempo que a bola tá rolando, o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta, 0 pra Macaca. Ceará, 0 também pra equipe do Vozão, Chaibe. Central da Bola. Lá no Beira-Rio teremos 8 minutos de acréscimo, passamos dos 45 minutos da segunda etapa, por enquanto Internacional 1, São Paulo também 1. Aproveitando, eu mando um abraço para os ouvintes que mandam mensagem aqui pra gente. O Guilherme Garcia tá no Taquaral, fala que tá surpreendido com a Macaca, o time tá mostrando autoridade, assim como a Ana Paula da Chácara Primavera, parece que o time treinou nesse tempo que ficou parada, tá gostando e uma vitória essencial nessa noite, diz a Ana Paula aqui, viu, Cabelá? O Carlão sobre isso, sai jogando aqui pra Macaca com o Murilo Cavalcante, toca na bola aqui pela direita com o David Braz, já recebe o zagueirão, faz o break, olha, busca ali pela meia, trabalha mais uma vez com o Cavalcante, deu um tapa na bola aqui com o Luiz Felipe, vai de pé em pé, toque a equipe da Macaca, bola enfiada na ponta direita ali pro Thales, tem marcação do Fernando pra cima dele, o Thales briga, o Fernando protege, gira o corpo, dá um pico na bola, joga pro campo de ataque. Carlão, tá parecendo que o time treinou realmente? É uma ponte que mostra evolução em relação aos últimos jogos, caiu um pouquinho nos últimos minutos, o Ceará já começa a levar perigo, né, principalmente na bola aérea, mas é uma ponte com mais atitude, com mais postura, não teve tantas chances claras de gol, apenas uma, né, uma chance mais perigosa do cabeceio do Potker, mas faz um jogo muito digno, um jogo equilibrado com o Ceará. Vem Ceará, mais uma vez vem pro campo de ataque lá pela direita com o Júlio César, ajeita a bola, toca nela, faz o lançamento pro campo de ataque, preparou o lançamento lá pro... Era o Matheus Araújo, ele tá com ela, domina, tenta escapar da marcação, pra cima dele, foi lá o zagueirão Márcio Silva, pra fazer o quarto e sai jogando pra equipe da ponte, o Elvis vem com ela, opa! Recebe o toque por trás, cai no gramado, recebe a falta, a torcida pede cartão ali pro jogador da equipe do Ceará, viu, Lupe? É o Lucas Lima que recebe o cartão amarelo, primeiro do jogo, a falta em cima do Elvis. Por trás, carrinho amarelo para Lucas Lima, 31 do Ceará. E se eu não estou enganado, Carlão, aquele tranco que o Elvis tomou aqui no meio campo, ficou reclamando falta, também foi o Lucas Lima, viu? Ali foi uma jogada perigosa, poderia até ter dado falta. E estranho, né, o Elvis levar um carrinho desse, né? Não é um jogador que costuma prender a bola, levou uma jogada, uma butinada do Lucas Lima. Pois é, olha a Macaca na recuperação de bola, sobra a bola pela intermediária com o Brian Borges, já faz a ligação com o Luiz Felipe, deu um tapa nela pela direita, chega Thales, recebe, domina, marcação encosta no Fernando, ele faz o break, puxa pra perto da canhota, toca do lado, Brian Borges, vem buscar o jogo aqui pela direita, faz o domínio, Thales, recebe, gira o corpo, busca alguém, tocou errado, sobra de bola ali pra sair jogando a equipe do Vozão, e arma contra golpe, vem velocidade com o Fernandinho carregando a equipe do Vozão pro campo de ataque, opa, tropicou na bola, ele tropeçou na bola, o Fernandinho,
tira a bola dele. A Macaca recupera a bola, vem pro campo de ataque aqui pela dentro, agradece Thales, já fez o passe pela meia, Luiz Felipe recebeu, dominou, preparou o chute, preferiu o passe, Elvis com ela, dominou, tocou do lado, mais uma vez ali com o Thales, rola a bola pela direita, vai trocando o passe a equipe da Macaca, vai tentando envolver a equipe do Ceará, volta com o Brian Borges, na bola recuada, começa de novo ali com o Saravia pelo meio campo, já encontra o Elvis está ali entre dois jogadores da marcação, volta a bola pela direita com o Brian Borges, David Braz recebeu, dominou, levantou a cabeça, abriu o lado do outro lado, por ali com o Márcio Silva, toca na bola, faz a abertura com o Porfírio da perna canhota, busca o espaço ali com o Potker, recebe a frente da zaga, mas o zagueirão estava ligado por baixo, dá o toque na bola na recuperação do Vozão. 24 minutos já, o primeiro tempo 0-0 para cá do jogo, Wendel Silva vem buscar o jogo ali pelo círculo central do gramado, já faz a ligação com o Rafael Ramos, lá no lado direito, bota a bola mais do lado, ali mais pertinho ali, quem chega para ficar com ela foi o Lucas Lima, devolve lá na direita, trabalha, chegada do Vozão, faz o break, a Ponte Preta fica toda fechadinha ali no sistema defensivo, só olhando o Vozão tocar a bola. 24 minutos e 40, tá 0-0 o placar do jogo. Vem Vozão, vem mais uma vez, olha o Vozão, lá na direita, com Rafael Ramos, tentou cruzamento, teve desvio no meio do caminho, a sobra de bola frente da grande área, Fernando recebeu lado esquerdo, perto da canhota, bateu longe do gol. Linha de fundo, só tiro de meta, Lupe. Se a canhota é a boa, eu não sei o que ele tá fazendo com a perna direita, porque o chute do Fernando foi muito mal. Tiro de meta pro goleiro Diogo Silva, camisa 12 da Ponte Preta. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 25 minutos, é o primeiro tempo do jogo. Segunda rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. E o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Macaca. Ceará. 0 também pra equipe do Ceará, Jaime. Central da Bola. Daqui a pouquinho no Maracanã, pela Série A do Brasileirão, tem o clássico nacional entre Fluminense e Corinthians. Já pela Série B, 9:30 da noite, também tem CRB e Avaí. E o Criciúma recebe o Atlético. Futebol Globo CBN. O Elvis recebeu mais uma butinada ali no meio campo, já faz a cobrança da falta, Thales com ela, toca na bola, Saravia recebe pela direita, o Murilo Cavalcante ajeita a bola na perna da canhota, ele busca alguém pro passe, inverte a jogada com o Márcio Silva lá do lado esquerdo, vai pra cima dele o Araújo, tá lá, não é o Naldo não, viu, é o Matheus Araújo, sai trabalhando lá pela esquerda, vem buscando espaço no campo de ataque, encarou, brecou, vem o zagueirão pra cima, fintou, jogou do lado, botou a bola lá na linha de fundo, lá pro Potker, pintou cruzamento, vem bola pra grande área, quicou no gramado com veneno. Um efeito ali quase que pega o Richard de calça na mão, Lupe. Agora o Márcio Silva incorporou um lateral esquerdo porque foi ganhando campo, ganhando espaço. O Potker fez o cruzamento, a bola foi travada pela defesa do Ceará, ganhou um efeito e o Richard teve dificuldade para fazer a defesa em 2 tempos. Trabalha mais uma vez a saída do Ceará, que vem pro campo de ataque com o Luizão, bota a bola ali pela meia, trabalha a chegada com o Lucas Lima, ele faz o domínio, carrega a bola pro campo de ataque de curtinho, ali com o Fernando que recua no Luizão de novo, para começar tudo de novo o sistema defensivo da equipe do Vozão. Carlão de Freitas, o Ceará parece que tá tentando dar uma equilibrada no jogo. É, né? Na verdade um jogo muito truncado, né? Um jogo de meio campo, né? Um setor povoado, tanto é que ninguém criou chances claras, né? Nenhum milagre foi feito. Olha o Ceará. Vem Ceará, cruzamento na grande área, passa pelo Porfírio, vai sobrando com Rafael Ramos lá pela direita, recebeu, dominou, fintou, linha de fundo, cruzamento pelo meio, chega a zaga da Macaca para fazer o corte, e ali no meio da área, o tal do Saravia ali enjoado, fez um balãozinho ali para dar um bico na bola. O Ceará já recupera, vem com o Fernando, cruzamento de novo, segunda trave, passa por todo mundo, corre o Rafael Ramos para evitar a saída, consegue ficar com ela, prepara cruzamento, devolve a bola para grande, ela vem Márcio Silva por baixo, de perto da canhota, dá um bico da bola, tira o perigo lá do meio, o Potker protege a bola, faz a proteção, e que bela proteção ali, depois recebe a falta, Lupe. Do camisa número 18, Júlio César. O Potker foi muito inteligente, ele deu o corpo, no corpo, ganhou do jogador da equipe do Ceará e sofreu a falta. Campo defensivo 0-0 aqui no Majestoso. Vai se ajeitando ali para a cobrança da falta, rapidamente a equipe da Macaca já faz a cobrança em 28 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0. Trabalha com David Braz, bota a bola na pela esquerda mais uma vez ali com Márcio Silva, volta pela direita, vai tocando a bola de zagueiro para zagueiro, adianta a marcação a equipe do Ceará, Porfírio com ela, lado esquerdo, já bota a bola pro campo de ataque, vem buscar o jogo lá do lado esquerdo, o Brian Borges, devolve com Porfírio, tenta o lançamento pro Potker, tem a marcação, o árbitro tá parando, pegando uma falta ali na chegada do Potker em cima do jogador da equipe do Ceará. 28,5. Lá pelo lado direito, sai jogando mais uma vez a equipe do Ceará.
Trabalha a bola com o Luizão, bota a bola do campo de ataque com o Fernando aqui do lado esquerdo, vai se ajeitando ali, busca espaço, toca ali pela meia, vem buscar o jogo o Fernandinho, tenta fazer a finta ali pra cima do Saravia, o uruguaio tenta a proteção, faz a finta, carrega ali de fundo, faz o break, ficou pedindo uma falta, o juiz tava muito próximo disso que não foi nada, segue o jogo, Luiz Felipe recebe a bola, tem Luizão pra cima dele, de calcanhar, o Luizão já dá um tapa na bola, sai jogando aqui pelo lado esquerdo, equipe do Vozão, chega por baixo pra sair jogando a equipe da Macaca. O torcedor reclama que o último toque foi do Fernandinho, mas o árbitro tá dando ali o arremesso manual que favorece a equipe do Ceará. 29 deste primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. Vai mandando seu recado aí, 991869070, manda mensagem aí, tá gostando do jogo até aqui, quase 30 minutos deste primeiro tempo, manda recado aí, no WhatsApp também, no chat do nosso YouTube, fique à vontade para participar. David Braz tenta fazer o corte ali à frente do Wendel, protege a bola, o camisa 9 do Vozão, gira o corpo, busca espaço, lá de olho, toca mais atrás com o Fernando, ajeita a bola, aperta a canhota, vai pra finta, carrega, linha de fundo, finta, desconcertante, pra cima do Murilo Cavalcante, saiu com bola e tudo, ele tenta dar o migué, o árbitro tá dando escanteio, ou dando tiro de meta ali, Lupe? Escanteio pra equipe do Ceará. Tá dando escanteio lá, pra mim não tocou o jogador da Ponte, mas eles estavam mais próximos do que eu lá, né? Então, acho que deu uma reladinha, né? Aliás, chamou pro pagode, né? Pois é. Vodka, né? Murilo, né? Nossa senhora. Tá. Foi pra lá, foi pra cá. Misericórdia. Escanteio, quarto no jogo, segundo pra equipe do Ceará, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio, Fernandinho Fernando a cobrança, levantamento, de cabeça, zagueiro subiu ali pelo meio, a zaga da Ponte cortou, Luizão briga pela bola, briga também o Hélio, sobrou, tentou, batida no bate-rebate, chega, David Braz pra dar um pico na bola, tira o perigo da grande área, ela vai saindo em arremesso manual, que favorece a equipe do Ceará. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 30 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, aqui no Moisés Lucarelli, o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta 0. Ceará Também 0, Jaime. Central da Bola. Fim de jogo no Beira-Rio, empate entre São Paulo e Internacional, 1-1, Internacional e São Paulo. Inter marcou o gol com Alejandro, São Paulo empatou no finalzinho da partida com Caleri. Lá no Rio de Janeiro, é o segundo gol do Mirassol. Botafogo é vencido por 3-2, finzinho de partida. Futebol Globo CBN. Vem o Ceará, o Vozão lá pro campo de ataque pela direita, lançamento é feito, lá na direita pro Matheus Araújo, vem bola pra grande, ela passou, Fernandinho ficou com ela, rolou, Fernando chegou perto da canhota, batida, travado na hora H, Thales, chega firme, forte, trava ali a batida, que olha, teria endereço ali, viu, Lubi? Já passamos de 31 minutos. O árbitro esqueceu da parada da hidratação. Eu acho que ele vai parar no intervalo. Eu acho que ele vai parar já. Mas o Ceará melhor nesse momento, viu, Cabela? O Ceará já criando oportunidades, trabalhando muito com o Fernando aqui pelo lado esquerdo. A Ponte já não consegue mais ficar com a bola e parece até cansada neste instante, mas o Ceará melhor. Alguém chamou? É o Scheibe aqui, nós falamos. Fala, Scheibe! Sobre a parada para hidratação, ela deixa de ser obrigatória a partir de hoje, viu? Até ontem era obrigatória no Brasil, mas a partir de 1º de abril o árbitro decide se vai ter parada ou não, mas deixa de ser obrigatória, portanto hoje já está vigorando. Então ele só vai parar se ele tiver com sede, né? É verdade, cara. Vou sair no banheiro também rapidinho. Se ele tiver com sede, né? Pois é. Se ele não tiver com sede, o jogador que se vire. Tinha virado uma parada, né? A hidratação, mas os treinadores usavam, né? Pra uma parada técnica ali, né? Pois é, e tá calor hoje, hein, gente? Tá quente. Tá quente, hein? Tenta sair jogando a equipe do Ceará. Oi? Só um detalhe daquele lance do Thales. Sim. Ele comemorou como se fosse um gol, porque se não fosse o Thales, o Fernando, camisa número 17 da equipe do Ceará, estaria em condições de marcar o primeiro gol do jogo. Já passamos de 32 aqui nesse primeiro tempo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Márcio Silva dá o bico da bola, joga pro campo de ataque, a bola vem descendo aqui pelo lado direito de ataque da equipe da Macaca, teve desvio do Fernando, a bola vai pra fora, arremessamos o favorece a Ponte. Vai chegando a Macaca pro campo de ataque aqui pela direita, ali o Murilo Cavalcante, faz o arremesso, joga com o Thales, ajeita a bola, perto direita, recua.
lá atrás com o David Braz. Tem zagueirão pro câmbio de ataque, carrega a ponta, ele busca espaço aqui pelo lado direito, tem 3 jogadores ao redor dele, hein? Toca na bola pra grande área, chegou por baixo, gesticou Luizão, voltou com Thales, pintou cruzamento na grande área, sobe a zaga pra fazer o corte e tirar o perigo lá do meio da grande área. Toca a bola mais uma vez, a equipe da Macaca na recuperação, David Braz fica com ela pela direita, livre de marcação, volta a bola ali com o Murilo Cavalcante, David Braz já olhou pra grande área, preparou o cruzamento, teve desvio no meio do caminho, passa por todo mundo, vai pra fora, Lupe! Cruzamento do David Braz pelo lado direito, o Elvis deu uma casquinha na bola, passou pelo Luiz Felipe, passou pelo Botker, passou pelo Brian Borges e ela se perdeu pela linha de fundo. Boa chance da Macaca agora nessa reta final não, né? 34 do primeiro tempo. O Richard mais uma vez chama o departamento médico. Não sei não se ele vai ter condições de continuar no jogo. Ele coloca a mão na parte de trás da coxa esquerda. Problema muscular com o goleiro do Vozão. Muito bem, vamos aproveitar que o jogo tá parado aqui no Moisés Lucarelli e vamos pra inserção partidária, né? Eleitoral, meu caro. União Brasil. Cuidar das pessoas, dar atenção às prioridades, saber entender o que a população precisa, essas são bandeiras defendidas pela União Brasil. Se você acredita na força da união para transformar e num futuro cheio de oportunidades, o momento é agora. Eu sou o Tambuzinho e convido você a fazer parte dessa transformação. Felice a União Brasil. União Brasil. Muito bem, 35 minutos, tudo certo aí com o Richard, né, Lupe? Por enquanto, o cheiro do spray milagroso, olha, um absurdo. Aquilo se pega no meio da perna, olha, vira um desespero, hein? Nossa, eu já passei por isso, meu Deus do céu. A gente sabe, cara. Sem querer ali na região. Não, a lesão muscular, mas você se engana e coloca entre as pernas ali a virilha. Aquilo queima como se fosse um mármore do Mas também o cara vai se enganar, botar no meio das pernas também, vamos lá Meu senhor, eu tive que colocar o ventilador interna, né, na coxa. E aí fica bem pertinho ali da região pubiana. Ah, você, viu? Já passou ali, Aquilo é o inferno na terra, rapaz. Pelo amor de Deus. Ali eu vou falar uma coisa pra você. Tem ateu que fala, meu Deus do céu. Que é isso? Olha a Macaca na recuperação de bola, sai jogando, foi buscar o jogo lá no campo defensivo, Potker, já bota na frente, Murilo Cavalcante, tenta a finta, recupera bem, Júlio César, pra fazer o corte, na verdade era o Richardson que faz o corte, joga a bola pra fora, remessa manual pra Macaca, o Elvis tá chamando a atenção, tentando organizar a Ponte Preta no campo de ataque, Thales, Ebu, ali com o David Braz, volta a bola pela meia, vem Saravia, botou, Thales, tenta o passe, ela pro Elvis, bola espirrada, chega por baixo, Cavalcante, não chega na bola, ela sobra com a equipe do Ceará, sai jogando com o Wendel, deu um toquinho na bola, vem por baixo pra fazer ali a recuperação mais uma vez, a equipe da Macaca com o Thales. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Ponte Preta deu uma arrefecida, né? Se é isso que a gente pode falar. Né, eu acho que o jogo, né, caiu um pouquinho, até pela temperatura, né? Muito seco aqui por enquanto. Mas a Ponte acalmou um pouquinho, né? O próprio Ceará também, que vivia até um momento melhor e se aproximando do primeiro gol, circulou demais ali na redondeza da grande área da Ponte. Mas um jogo muito equilibrado e gosto da postura da Ponte até aqui. Não criou chances, é bem verdade. Tecnicamente ainda é um time que mostra muitas limitações, mas faz um jogo de enfrentamento diante do Ceará. Ali pelo meio, a bola mal recuada, o Saravia não conseguiu o domínio, acabou cometendo a falta ali no círculo central do campo, né, Lubi? Que falta, não gostou da marcação da falta, mas o árbitro nem tinha um pra ele, falta pro Ceará, camisa número 26, é o Richardson que vem pra bola. 37 minutos e 50, é o primeiro tempo, tá 0-0 no placar do jogo, Richardson já faz a cobrança, faz a ligação com o Luizão, de primeiras dá um tapa na bola pela esquerda com o Fernando, recebeu, dominou, rolou pela meia, vem Matheus Araújo, rola a bola ali à frente da grande área, trabalha a chegada no campo de ataque mais uma vez, a equipe do Ceará com o Fernandinho, rola a bola para Fernando, devolve Matheus Araújo, de novo com ela, mais atrás com o Richardson, tenta a finta, vai programada, é falta nele.
Falta do Elvis em cima do Richardson. Tá marcada a falta, o jogo tá parado e uma falta vai pintar levantamento lá pra área, Lupe. É mais uma falta ali do lado esquerdo do ataque do Ceará. A falta feita pelo Elvis. O Elvis, inclusive, não gostou da marcação da falta pelo árbitro Kleber Ariel Gonçalves, do estado do Paraná. Quem tá na bola é o 17, é o Fernando, vem bola na área da Ponte Preta. Vai lá, Fernando, pra fazer a cobrança, todo mundo lá no meio da grande área. Preocupado, Diogo Silva. Torcedor da Macaca apreensivo. Aqui no Moisés Lucarelli, bom momento pro Vozão. Fernando, levantamento, segunda trave, passa por todo mundo. Lá do outro lado acompanha o Porfírio, dá um bico da bola. Joga pra fora da grande área, despacha pro câmera, ataca a bola aqui no gramado do Elvis. O pique do Elvis que saiu lá da área. O que é isso? Mas o corte foi feito pelo Richardson, devolve a equipe do Ceará no campo de ataque lá pelo lado direito. Gingou de um lado, saiu de outro, trabalha mais uma vez o Vozão, trabalhando, chegando no campo de ataque. Por ali, quem recebeu pra ficar como era, né? Dava por ali. O Júlio César tocou mais uma vez pelo meio, briga pela bola, o Potker chega pra fazer o corte, mas comete a falta. Outra falta que favorece a equipe do Ceará pela intermediária. Outra falta que pode levar perigo lá pra meta do Diogo Silva, Lupe. Fiquei com a sensação que foi o Saravia de novo, o uruguaio. Chegando por trás, falta, o árbitro marcou. Novamente o Saravia não gostou da marcação da falta, mas já foi. A falta agora pelo lado direito. Saiu o Fernando, camisa número 17, e vem o Rafael Ramos com a 2. É ele quem vem pra bola, mais uma bola que vai ser levantada na área da Macaca. Quem ficou bravo foi o Saravia, mas quem cometeu a falta foi o Potker. E a falta tá ali pela intermediária. Mais uma vez vai levantamento. Dessa vez é o Rafael Ramos que vem pro cruzamento. Perna direita pro meio da grande área. Tá todo mundo lá na minha lua, hein? Diogo Silva tá preocupado. Jogadores da Macaca ali à frente da grande área. Autoriza o árbitro. Jogada ensaiada. Lançamento Fernandinho. Jogada muito forte. Chegou rasgando por baixo mais uma vez o Porfírio. Dá um bico da bola. Joga lá na torcida Ponte Pretana. Lá na arquibancada. Lá na geral do Moisés Lucarelli. Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 40 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Macaca. Ceará. 0 pro Ceará, tem arremesso. Rafael Ramos joga a bola lá no meio da área, sobe. Márcio Silva de cabeça pra fazer o corte. Ela sobra com Brian Borges, passa pro campo de ataque. No meio do caminho já responde por ali o Éder. Toca na bola, Ponte Preta aperta a marcação. Lá pela direita, Rafael Ramos toca nela, tenta a tabela, bola pra fora. Arremesso manual pro Ceará. Fala, Fábio Scheibe, aqui tá 0-0. Central da Bola. Pela Série A do Brasileirão, 10 minutos da primeira etapa no Maracanã para Fluminense e Corinthians, que empatam por 0-0. Já terminado, o Internacional 1, São Paulo também 1, e o Botafogo venceu o Mirassol por 3-2. Pela Série B, fora de casa, o Atlético faz 1-0 para cima do Criciúma. Ponte Preta ali trabalhando a bola, campo defensivo. David Brasil apertado, toca no Márcio Silva lá pelo lado esquerdo, adianta a marcação. O Vozão aperta lá o Diogo Silva, dá um bico da bola, o goleirão da Ponte, eles passam pro campo de ataque, lançamento foi feito. Fernando de cabeça escora, Fernandinho briga, quem chega é Saravia, pra tocar nela, sobra com o Luiz Felipe, botou na frente o lançamento pra grande área. Ai, pra pegar o goleiro, quase que ele foi enganado pelo kick da bola, hein, Lupe? A intenção foi boa do Luiz Felipe, o passe por elevação buscando o Potker. Só que a bola quicou no gramado, ganhou velocidade e o Richard foi bem. No tempo certo, saiu do gol e fez a defesa. 42 desse primeiro tempo. Trabalha mais uma vez a equipe da Macaca ali pela intermediária, sai jogando com o Saravia, toca na bola pro Cavalcante, que já dá um tapa pro Thales. Aqui pela direita, faz o break, olha, não tinha ninguém pra fazer o passe. Ele brecou, olhou, devolveu. O Murilo Cavalcante faz a abertura, vem aqui pertinho da lateral. Breca, olha, na perna canhota, devolve, fica reclamando. Porque ninguém se apresenta ali, cara. Ninguém se apresenta, ninguém encosta. Tá faltando aquele homem encostar. A aproximação, os jogadores estão envolvidos pelo sistema de marcação do Ceará, e aí o Murilo fica sem opção e a Ponte circula no campo de defesa, o que não resolve nada. E o Ceará vem, né? Vem aproximando para tentar roubar a bola no momento perigoso que a Ponte vive. Trabalha mais uma vez a saída de bola, a equipe da Macaca lá pela direita com o Brian Borges. Ele gira de novo, toca na bola, vem David Braz, fica com ela, carrega pro campo de ataque a Macaca Thales. Aqui pela direita ele recebe, já olha o lançamento, vem bola pro campo de ataque. Na ponta direita, linha de fundo, recebeu o Luiz Felipe, dominou, devolveu o Thales, invadiu uma área, preparou o cruzamento, travado na hora H. Richardson
chega pra travar na hora H ali quando chegava o Thales. David Braz da experiência de novo pra fazer o corte e fica com ela. Murilo Cavalcante devolve, Thales pela direita, vem Ponte, vem pra cima, de cavadinha, deu um tapa na bola, ali na ponta direita, cruzamento, vem rasteirinho, Potker dominou, girou, bateu pra fora do gol! A bola escapuliu um bocadinho do Potker quando ele faz o domínio. Na finalização, vai pra fora, Lupe. Mais uma jogada feita pela dupla Thales e Luiz Felipe pelo lado direito. Cruzamento veio rasteiro. Quando o Potker dominou, a bola correu um pouquinho. Mesmo assim, ele conseguiu a finalização. A bola se perdeu pela linha de fundo. O torcedor que tá lá no fundo gritou: tiro de meta pro goleiro Richard. Como foi? 40. É porque passou longe, né? Se tivesse passado mais próximo, Lupe. Não ia adiantar nada. Tiro de meta para a equipe do Ceará, tá lá o Richard, faz a cobrança do bico da bola, joga pro campo, ataque, o lançamento foi feito, quem sobe de cabeça, Márcio Silva saiu lá da zaga, veio no meio campo, fez o cabeceio, a bola vai sobrando pelo meio, o Potker briga por ela, quem sobe é o Éder, toca na bola, a bola sobe, desce, sobra lá pela direita, trabalha, chegada, campo de ataque, Lucas Lima com ela, vai programado, pé de falta, leva vantagem, domina, gira o corpo, escapa, tem jogador caído, e rapaz, sobrou o braço ali do Lucas Lima, ele já tem cartão. Ele já tem cartão, se for Lucas Lima já tem cartão, viu? É o 31? É o 31. Tá expulso o Lucas Lima. Tá expulso o Lucas Lima, toma o segundo amarelo, recebe o vermelho, temos VAR, vai ter análise do VAR. O Lucas Lima ele fica inconformado, jogadores da Ponte também, e os jogadores do Ceará vão pra cima do árbitro, e os jogadores da Ponte chamam atendimento médico ali pro jogador da Macaca que tá caído, viu, Lupe? Eu tô aqui do outro lado, eu sinceramente vi o movimento, mas no primeiro momento achei que não tivesse atingido o jogador da Ponte. A proteção feita pelo Lucas Lima. Só que é o Brian Borges. É o Brian Borges, mas como o árbitro fez o movimento pro departamento médico entrar rapidamente no gramado, é porque atingiu. Segundo amarelo, consequentemente o vermelho, o Lucas Lima, por enquanto, tá expulso. Agora tem que ver se o VAR vai definir a situação da expulsão. Porém, como é segundo amarelo, não tem como o VAR fazer nada. Pois é. Cabelão. Pois não, Jaime. Mas não pegou não, viu? Não pegou do jeito que foi, não. Ele deixou, ele não fez bem esclarecido assim aquele movimento para pegar o jogador realmente com o cotovelo. Ele vai estar disputando a bola, tenta se proteger, acaba pegando de raspão no jogador da Ponte que cai, mas não pegou assim de forma cheia no jogador da Ponte nem de perto, viu? E o Lucas Lima saiu chutou todos os copinhos d'água ali do Rodrigo Santana. Fala, Lupe. É isso, e segundo amarelo não tem VAR por enquanto, tá? Mas uma das novas regras da arbitragem lá na Copa do Mundo é esse lance, por exemplo, seria checado, mesmo sendo o segundo amarelo, mas é só depois na Copa do Mundo. Falta cobrada, o Elvis já bota a velocidade. Olha o Elvis, rapaz, tô assustado com o Elvis. O Lima quebrou aqui, hein, 14. Carregou, botou na frente, girou, bateu, sobra de bola, no bate, rebate, a zaga cortou, o Potker bateu na zaga de novo! Safa-se a equipe do Ceará, a Ponte aperta, Thales recupera a bola, faz o break, tenta a finta, a bola pra fora, o último toque do Ponte apertando, mas foi um bate-rebate danado na área aí, viu, Lupe? Na finalização do Potker, 2 vezes, em cima do Éder, 33, torcedor pediu pênalti, mas não, a bola explodiu na barriga do zagueiro do Ceará, e o Lucas Lima saiu brigando com a torcida do Ceará, que cobrou a expulsão do jogador. Trabalha mais uma vez a chegada da Macaca, campo de ataque, lançamento é feito ali pelo meio do Sarabia, ela vai no peito do Rafael Ramos, que corta no bico da bola, joga pro campo de ataque, vai trabalhando 47, hein, 47, vem mais uma vez a equipe da Macaca aqui pela direita, trabalha com Thales, vem pra cima, a Ponte vai jogar todo o segundo tempo com um a mais, hein. Elvis, de 3 dedos, lançamento pra área, chegava o Porfírio, acaba caindo lá o Rafael Ramos, pede atendimento, o jogo tá parado, Lupe. Porfírio agora veio com o cotovelo um pouquinho alto e atingiu ali o Rafael Ramos. O árbitro estava bem pertinho do lance e marcou a falta a favor do Ceará. Carlão de Freitas, tem mais 1 minutinho de bola rolando nesse primeiro tempo. Ponte Preta a partir de agora, com 1 a mais e todo o segundo tempo. Se ninguém fizer caca aí pra ser expulso. Pra não falar outra coisa, né, Cabela? Que o Porfírio ali já abusou, né? Já deixa um bracinho, tem que tomar muito cuidado.
e ela vai ter todo o segundo tempo se nada de anormal acontecer ou alguma punição, mas e agora que são elas, né? Vamos ver como que a Ponte vai tentar articular. Fez um bom primeiro tempo dentro da limitação dela, criou oportunidades. Pote, que é uma figura muito forte ali no sistema ofensivo da Ponte, brigando com a zaga do Ceará. Não sei se o Rodrigo Santana vai fazer alguma alteração no meio, por exemplo, abrir mão de um volante, mas a Ponte tem a faca e o queijo na mão para fazer um jogo de imposição na etapa complementar. Já foi melhor no 11 contra 11, agora com um a mais é para ser melhor. Gostei do primeiro tempo da Ponte, principalmente nessa reta final em que o Pote desperdiçou boas oportunidades. Muito bem, final de primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta. 0 para Macaca. Ceará. 0 também para a equipe do Ceará. Opa! Jogadores vão saindo do gramado lentamente, tanto o Ponte como também a equipe do Ceará, né, Lupe? Mas com muita reclamação dos jogadores do Ceará com o árbitro do jogo pela expulsão do volante Lucas Lima. Recebeu o segundo cartão amarelo, consequentemente o vermelho. Tava assistindo aqui o lance, realmente concordo com o Scheibe, viu? Valorizou bem ali o Brian Borges, mas já foi. Inclusive o Lucas Lima saiu furioso com essa expulsão. Jogadores do Ceará agora começam a deixar o gramado do Moisés Lucarelli. Jogadores da Ponte, praticamente todos já no vestiário. Jogadores do banco também desceram pro vestiário. Daqui a pouco a gente volta para saber se o Rodrigo Santana vai mexer ou não na equipe, assim como o técnico Mozart, que agora tem um jogador a menos em campo com a expulsão do Lucas Lima. Cabela. E tem torcedor pressionando no alambrado aí do torcedor do Ceará, né, Lupe? Tem muitos torcedores ali pressionando a saída da equipe do Ceará. Inclusive, o Lucas Lima, quando saía do gramado, ele chegou a discutir com o torcedor do Ceará, que está aqui no setor visitante, e não foi uma discussão assim simples não, tá? Palavrões, gestos, não chegaram a se cruzar ali no alambrado, mas foi uma discussão bem forte do Lucas Lima com alguns torcedores do Ceará que marcam presença aqui no Moisés Lucarelli. Muito bem, final de primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli, intervalo de jogo, todo mundo nos vestiários já, jogadores de Ponte Preta também do Ceará, todo mundo tomando uma aguinha, aliás, do Ceará só o Éder que está aqui dando entrevistas ainda para a imprensa aqui no gramado do Moisés Lucarelli. Demais, todos nos vestiários aqui do Majestoso. A gente vai pro intervalinho, na volta, Fábio Scheibe vai trazer um balanço da Série B, da Série A, dos jogos já acabaram, os jogos estão em andamento, o que vem pela frente, tem mais jogos amanhã, tudo isso e muito mais para você aqui na Central da Bola do Futebol CBN Campinas. Pode ligar, aqui tem jogo. Eu sou Alexandre Pereira, presidente estadual do Solidariedade. Em São Paulo, nosso partido tem trabalhado de verdade, investindo em obras, saúde e instituições sociais. É nisso que o Solidariedade acredita, na transformação de projetos em resultado para as pessoas, porque quem precisa não pode esperar. Felice você também e faça parte do time do Solidariedade. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol, vamos CBN. Ponte Preta, Ceará. Futebol Globo CBN. Nós cuidamos de cada detalhe. Nós temos harmonia. Nós fazemos juntos. Vem aí o Nós, o Núcleo de Oncologia e Saúde com pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma
simpatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa, no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. União Brasil. Posso falar? Sou pastora Sandra Alves. Com União Brasil, criamos a Galeria Lilás, que traz a representatividade da mulher na política. Com a União Brasil, defendo mais políticas públicas para a saúde das mulheres, dos idosos, dos que estão esquecidos. Se Cristo comigo vai, juntos nós iremos. Felice a União Brasil Mulher. União Brasil. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Ceará. Opa! Torcida Ponte Pretana tá indo ali atrás do gol, ali atrás do gol ali, que a Ponte vai atacar ali o segundo tempo, tá todo mundo saindo aqui do meio campo e indo pra lá. Mas tá uma garota. Garoando. E o Lupe não fala nada, que tá começando a chover aqui no Moisés do Carelli, não conta a história pra nós, mas ele vai falar daqui a pouquinho, porque agora quem vai contar a história pra nós é Fábio Chaib, vai falar pra gente Série A, Série B, jogos que já acabaram, jogos que estão em andamento, jogos de amanhã, tudo mais pra gente aí, meu caro Fábio Chaib. Central da Bola. Valeu, Carlos Cabela, tem muito jogo sim nessa quarta-feira de futebol, quarta-feira de volta do Brasileirão, e o Brasileirão que já tem alguns jogos terminados aqui pela 9ª rodada. O Botafogo venceu por 3-2 o Mirassol jogando no Rio de Janeiro, lá no Newton Santos, 3-2 pro Botafogo. O Botafogo nesse momento sai da zona de rebaixamento, o Botafogo deixa o Mirassol na parte de baixo da tabela, na zona da degola, e quem entra neste momento é o Santos. Também já encerrado no Beira-Rio, empate entre Internacional e o São Paulo. O São Paulo retoma a segunda colocação, tem 17 pontos neste momento. Em andamento, o Cruzeiro vai batendo o Vitória por 3-0 no Mineirão, estreia de Arthur Jorge, o técnico da Raposa. O Cruzeiro conseguindo a primeira vitória no Brasileirão 2026. Lá na Fonte Nova, na Bahia, 2-0 para o Bahia contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, com essa derrota, cai, portanto, para a 5ª colocação, é ultrapassado justamente pelo Bahia e pelo Fluminense. O Fluminense está jogando contra o Corinthians, está vencendo o Corinthians por 1-0, gol de John Kennedy, marcando aos 20 minutos da primeira etapa, jogo lá no Maracanã. Também em andamento, o Vasco vai batendo o Curitiba fora de casa. O Vasco que ainda não perdeu com o Renato Gaúcho, chegando ao 4º jogo no comando do treinador e conquistando mais uma vitória. O Vasco que nesse momento sobe para a 7ª colocação. Esses são os jogos desta quarta-feira, a 9ª rodada do Brasileirão, que será finalizada amanhã. Amanhã teremos Santos e Remo às 7 horas da noite na Vila Belmiro. 7 da noite também para Chapecoense e Atlético Mineiro na Arena Condá. Já amanhã às 9h30 na Arena Barueri, o Palmeiras recebe o Grêmio. Mesmo horário, 9h30 para Bragantino e Flamengo. Esses os jogos da 9ª rodada do Brasileirão. Já pela Série B, temos jogos já encerrados. A vitória do Botafogo, 2-1 para cima do América Mineiro. O Botafogo, o Pantera, o Botafogo de Ribeirão, conseguindo a segunda vitória em 2 jogos na Série B. Quem venceu fora de casa também foi o Náutico, de virada, fez 2-1 para cima do Atlético Goianiense, lá no Antônio Ascioli. Empate entre Londrina e Goiás, 2-2, jogo finalizado, assim como Sport e Vila Nova, que ficaram no 1-1. Além de Ponte Preta e Ceará, que está no intervalo da partida, temos também bola rolando para CRB e Avaí, 0-0 por enquanto, 27 minutos da primeira etapa. E também lá no sul do país, 26 minutos da primeira etapa, o Criciúma vai perdendo lá no Heriberto Rios, jogando em casa, perdendo por 1-0 para o Atlético. O Atlético também está chegando à segunda vitória em 2 jogos, já que na primeira rodada acabou vencendo a própria Ponte Preta jogando lá em São João del Rei. Ontem tivemos um empate entre Juventude e Novo Horizontino, 0-0 também para Fortaleza e Cuiabá. E amanhã se encerra a segunda rodada com um jogo isolado entre São Bernardo e Operário
Operário, o jogo lá no 1º de maio, às 7h da noite. Passando aqui para dar uma moral pro pessoal que manda mensagem pra gente, um abraço pro Adriano Justino de Souza, fala que o Ceará vai vencer a partida aqui, tá secando a Ponte Preta, Adriano, mas valeu pela mensagem. Um abraço também pro Batata, lá de Rio Preto, tá na torcida pela Ponte, aqui tá conosco também, mandando abraço pra toda a equipe. O Manuel Duarte tá na Vila Brasilândia, em São Paulo, curtindo também a transmissão, fala que vai dar macaca também. Um abraço pro David de Jandira, fala que a Ponte Preta precisa de alguns ajustes, mas hoje está gostando da Ponte, fala que a Ponte vai vencer por 2-0. Esses os ouvintes que mandam mensagem pelo WhatsApp, também no YouTube tem gente participando, o Emerson Santana, o Cristiano Salvione sempre conosco, assim como o Diego Maradona, olha só, Diego Maradona tá curtindo aqui a transmissão com a gente, grande nome do futebol mundial também, nosso ouvinte aqui, lógico não é o mesmo, evidentemente, mas uma homenagem então para o grande astro argentino, Carlos Cabela. Começou a chover, hein? Vá! Só faltava essa. Aliás... Você tá preparado? Eu não tô. Se o meu grande amigo Naldo Araújo puder fazer aquele encontro aqui embaixo, eu agradeço. Olha lá, ele já levantou, eu conheço ele, meu parceiro. Só que eu tô aqui do outro lado, hein, Naldo? Tô subindo aí. Que beleza, viu? Começa a chover aqui no Moisés Lucarelli, apertou a chuva, hein? No término do primeiro tempo era uma garoa fina e agora já não é mais uma garoa fina, era uma chuva considerável, viu? Considerável. Muito bem, são 21h59, estamos curtindo o intervalo de jogo aqui no Moisés Lucarelli, meu caro Carlão de Freitas, e o torcedor pagou caro e vai ficar na chuva ainda, viu? E agora, ó, essa chuvinha pra dar aquele durmo é uma delícia, né, Cabelo? Pois é, rapaz, pois é. Aquele barulho da chuva, assim, na janela, é muito gostoso. Bom demais. Bom pra refrescar também, a gente espera que fique assim, né, porque a chuva forte, ela judia, faz muito estrago, né, cara? Mas assim é uma chuva abençoada. Muito bem, enquanto chove aqui, a gente vai pra mais de intervalo, são 10 em ponto agora, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Ponte Preta, Ceará. Futebol Globo CBN. Eu sou Alexandre Pereira, presidente estadual do Solidariedade. Em São Paulo, nosso partido tem trabalhado de verdade, investindo em obras, saúde e instituições sociais. É nisso que o Solidariedade acredita, na transformação de projetos em resultado para as pessoas, porque quem precisa não pode esperar. Felice você também e faça parte do time do Solidariedade. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Ceará. Muito bem, de volta aqui no Moisés Lucarelli, são 22h02. A arbitragem já vai voltando aqui, programado do Moisés Lucarelli. O Diogo Silva faz o trabalho de reaquecimento. O Richard vem voltando também programado. Os demais jogadores todos nos vestiários. Então quero bater um papo com o meu amigo Carlão de Freitas, porque a Ponte Preta no finalzinho do primeiro tempo vai jogar com uma a mais, já que o Ceará teve um expulso, né? O Lucas Lima. Aliás, foi o único cartão amarelo do jogo do Lucas Lima, e ele já tomou o segundo e foi expulso também. E a Ponte Preta tem que se beneficiar desse jogador a mais em campo, né, Carlão? Tem que se beneficiar, né? Tem que saber usar essa ferramenta. Na prática ela tem que se impor, né?
Na teoria, vai se beneficiar, mas na prática ela tem que comprovar. Às vezes um time assim um pouco limitado como é o da Ponte tem dificuldades, porque ela vai ter que se impor tecnicamente, vai ter que ficar mais com a bola, embora ela tenha ficado mais com a bola na primeira etapa com 56% de posse de bola, e ela pressionou realmente o Ceará na reta final, quando o Potker se movimentou, desperdiçou algumas oportunidades. Gostei muito, até conversávamos em off, né, Cabelo, desse trabalho da Ponte pelo lado direito aqui, né? Um bom entendimento do Thales, um bom entendimento do Luiz Felipe circulando bastante, o Elvis também fazendo aí uma aproximação, tentando organizar a equipe. O Potker, ele dá muita opção, né? Ele se movimenta, ele não é aquele centroavantão que fica parado, então ele dá muita opção. Agora senti falta do lado esquerdo da Ponte, né? O Porfírio não avançou tanto, não houve tanta essa movimentação. O próprio Brian já fechando muito, jogando muito por dentro, e aí tinha espaço pro Porfírio atacar, mas não sei se ainda não está num ritmo de jogo ideal fisicamente, mas ele não conseguiu ser aquele lateral esquerdo efetivo. Não teve um lance, uma jogada de linha de fundo, nada. As principais jogadas trabalhadas da Ponte, elas aconteceram aqui pelo lado direito, às vezes por dentro, algum lançamento do Wells para tentar a sustentação do Potker ali com os zagueiros, mas nisso o Potker não foi tão feliz. Ele perdeu nesses duelos com a zaga do Ceará. Defensivamente, um bom comportamento. Gostei do Márcio Silva, tranquilo, discreto, o próprio David Braz. É claro, alguns ajustes, principalmente quando o Ceará tinha o contragolpe à disposição. A Ponte passou com apuro, com o lado esquerdo, com o Fernando, quando avançou um pouco mais. Mas graças a um sistema de marcação forte, com o Thales fazendo bem essa leitura de jogo, a Ponte interceptou aí alguns lances perigosos do Ceará. Mas gostei da Macaca na primeira etapa, levando em consideração todas as dificuldades que a Ponte tem enfrentado. Agora, o segundo tempo, a história muda, né? Sim. Porque a Ponte, com um jogador a mais, ela vai ter que se impor. Será que ela vai ter essa qualidade para impor, para tentar encurralar o Ceará? Vamos esperar. Agora, Carlão, podemos dizer que a Ponte não tem mais o Elvis dependência nessa formatação que nós vimos nesse primeiro tempo? O Elvis é sempre um cabeça pensante. Não, ele é importante. Tem que passar por ele. Sim, ele é importante, a gente sabe disso. Mas a Ponte trabalhou muito a bola. Muito pelos lados ou pelo lado direito, né? E nesta bola o Elvis não teve tanta participação, né? Ele não articulou tanto nessa jogada pelo lado direito, ele organizou mais do meio pro lado esquerdo, mas não houve realmente essa, precisa do Elvis. Não, mas é claro que é o cara que é o organizador. Eu acho que essa bola, para chegar com clareza, né, para finalização dos atacantes, ela precisa necessariamente passar pelo camisa 10 da Macaca. Vai começar o segundo tempo, apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Ponte Preta, Ceará. Futebol, vamos CBN. Ceará já tenta investida ali no comecinho de jogo, a zaga da Ponte faz o corte, vem pelo meio, Potker briga pela bola, fica com ela, protege, carrega, na perna da canhota, vem pra cima a equipe da Ponte, comecinho de segundo tempo, chega por baixo, no carrinho pra cometer a falta, o Richardson, todo mundo fica reclamando de uma falta, olha, sinceramente eu achei que foi falta, daqui de cima pra mim falta, viu, Lupe? Eu acho que o árbitro errou em toda a jogada. Primeiro, a bola pegou no braço do Potker, quando ele pegou ali a dividida, ele recebe o carrinho e o jogador do Ceará atinge o Potker, só que na visão do árbitro, nada. Arremesso lateral pro Rafael Ramos cobrar. O Potker tá caído. Antigamente, Carlão, quando você dava cheque, ele passava por uma compensação dos bancos. Sim. Foi mais ou menos isso que o árbitro fez agora. Ele não teve a coragem de marcar em cima do Potker justamente pelo início da jogada, em que a bola pega na mão do Potker. Mas tá vendo? Deixa o pau torar, como a gente fala. Eu quero ver segurar. E aí leva uma pancada ali o Potker, sendo que o jogo já poderia ser paralisado ali no setor de meio campo. Olha o Ceará. Vem Ceará pro campo de ataque no contragolpe, Fernandinho bota velocidade, o Thales vai junto dele pra fazer o corte, o Thales dá um totozinho na bola, ela explode na canela do Fernandinho, vai pra fora, arremesso Emanuel, que favorece a Macaca, comecinho de segundo tempo aqui no Moisés Lucarelli, 1 minuto e meio deste segundo tempo, a bola tá rolando pra você que acompanha no futebol da CBN Campinas, pode mandar o seu recado, WhatsApp, o 991869070 e também no nosso chat, lá no YouTube, quando você está nos acompanhando em vídeo, que é a cabine aqui da CBN, pode mandar seu recado aí também, bola pra fora, arremesso Emanuel pro Ceará, que vem pra cima nesse comecinho de jogo, vem apertando a equipe da Ponte, arremesso Emanuel cobrado do Luizão, recua lá atrás com o Éder, começa de novo no sistema defensivo, mais um recuo com o Richard, o goleiro da equipe do Vozão, e manda-lhe chuva, hein? Oi? Apertou, né? Apertou. Ainda bem que a capa que a empresa forneceu é boa, hein? Tá protegido agora?
Agora eu tô protegido, graças a Deus. Olha só, aquecimento, é Danilo Barcelos ali, é isso? O Danilão tá magrinho, Lupe. Pois é, tá afinado. Tá melhor do que antes da lesão. Sabe quem também tá mais fino aqui do gramado, observando bem? O Potker. Sabe quem fez esta observação? Japonês. Japonês. Perguntou se o Potker tá utilizando aquele remédio que o José Neves usa. Sim. Falei, não, isso aí é treinamento, tá fininho mesmo. Trabalha a equipe da Macaca no campo de ataque, Luiz Felipe aqui pela esquerda, toca pelo meio, Elvis, recebe, domina, devolve, mais uma vez lá do esquerdo, com o Murilo Cavalcante caído aqui pela esquerda nesse segundo tempo, hein? Toca na bola lá pelo meio campo, trabalha com o Saravia, encontra aberto lá na ponta direita, o Thales, vai pra tabelinha, chega mais uma vez ali, o Murilo Rangel, recua, começa de novo com o David Braz, toca no Saravia, volta a bola com o Elvis, livre de marcação do lado esquerdo, domina a bola, levanta a cabeça pro lançamento, prefere devolução lá com o David Braz, faz o domínio, o zagueirão que vem pro campo de ataque, abre pela ponta direita com o Thales, devolve no David Braz, vai tocando a bola a equipe da Macaca, vai trabalhando esse comecinho do segundo tempo, do meio campo pra frente, só lá na frente toca a bola, Ponte com uma a mais, hein, você que tá chegando agora, Ponte é um homem a mais, trabalha mais uma vez a Macaca ali pelo meio, o Cavalcante perde a bola, sobra de bola com o Rafael Ramos, já bota a sair de bola com o Edel Silva, ele faz a proteção, tem a marcação do jogador da Ponte, fica caído ali, fica sentindo ali, bota a mão no rosto, teria sobrado mais uma mão ali, o jogador da Ponte caiu, e parece que é o Saravia que tá caído, hein? Parece o Saravia caído. É ele. E vem pro campo de ataque mais uma vez a equipe do Vozão lá pela esquerda, mais uma vez com o Fernandinho. Dominou, voltou atrás, é Fernandinho e Fernando, hein? Fernandinho e Fernando, cruzamento na área, Diogo Silva. Faz a defesa e bota a ordem da casa. Trabalha, saindo de bola a equipe da Macaca aqui pela esquerda com Porfírio. Tem uma avenida pro Porfírio aqui pelo lado esquerdo. Ele bota a velocidade, vem pro campo de ataque, encosta a marcação, ele toca na bola. Fez o passe ali com o Luiz Felipe, fez uma graça, tocou pelo meio. Saravia se apresenta, campo de ataque. 4 minutos deste segundo tempo. Elvis recebe a bola, faz o domínio, toca nela. David Braz recebe lá pela direita, vai buscando espaço. A equipe da Macaca fechadinha, a equipe do Vozão, que joga com a menos, hein? Chega ali pelo meio. Mais uma vez o toque feito do Murilo Rangel, fica reclamando da fogueira ali e ele bate gol com o Elvis. Volta a bola pelo meio, pelo lado esquerdo. Mais uma vez Porfírio, levantamento lá na segunda trave pra fora, toca na bola o Richard, ele foi cruzar, mas ela foi em direção ao gol e ia caindo ali no ninho da coruja, hein, Lupi? Se ela ia entrar eu não sei, mas que a bola veio cheio de curva e veneno, isso ela veio, por isso o Richard não quis saber de brincadeira. Cruzamento do Porfírio, ele deu um tapinha, mandou a bola pela linha de fundo, tem escanteio, a Macaca lá do direito, o Elvis tá na bola. Quinto escanteio do jogo, terceiro pra Ponte, o Elvis da bola, aperta a direita, levantamento, ali pelo meio, sobe a zaga do Ceará, 2 jogadores acabaram se chocando do Ceará, sobra de bola, aqui pelo lado esquerdo com o Saravia, devolve com o Elvis lá na ponta direita, pinta o cruzamento, de trivela, cruzamento na área, venenoso, Richard. Faz o corte, o árbitro para e pega uma falta aí, Lupe, é isso? Pega a falta do David Braz pra cima do Richard, só que o David Braz alega que foi o Richard que ao sair pra socar a bola, acabou trombando com o zagueiro da Macaca. O árbitro demorou um pouquinho para marcar a falta, mas marcou, mesmo com toda a reclamação do experiente David Braz. Agora, Carlão, 5 minutos já desse segundo tempo, a CBF quer profissionalizar a arbitragem já a partir do mês de maio. Acho que é maio, né? Acho que é maio, que quer profissionalizar. A arbitragem, você acha que vai resolver, vai mudar alguma coisa a profissionalização? Olha, eu acho que pode diminuir os erros, né? A arbitragem perfeita, isso não vai acontecer, mas os erros podem diminuir. E são muitos erros. Muitos erros, por exemplo, nesse início de segundo tempo, você citou aí 6 minutos, já tivemos aí os erros nos lances do Potker, né? Sim. Agora do Richard, que forçou um pouco a barra ali. São erros pequenos, né? Não interferiram na partida, no resultado, mas são erros, né? Pois é. Em 6 minutos, 2, 3 erros. E é um jogo, entre aspas, frio. Um jogo, você pega um jogo quente. Decisivo, né? Dá problema esse tipo de erro. Meu Deus. Pois é, 6:30, vem Macaca pro campo de ataque lá pela direita, chega por ali o Thales, devolve com o David Braz, já faz o domínio pela meia direita, encontra o Saravia, aqui pela meia esquerda, ele toca na bola, faz a ligação com o Murilo Cavalcante, que tá caído pela esquerda no segundo tempo, hein? Bota a bola ali com o Porfírio, vai pra tabela, chegou o Luiz Felipe, recebeu, dominou, protegeu, preparou a batida, preferiu o toque pro Elvis, bola subiu, desceu, o Elvis coloca no gramado, já dá um tapa na bola lá pela ponta canhota com o Murilo, mais uma vez chega ali o Murilo Cavalcante, recua com o Elvis, preparou o cruzamento, encostou marcação, rolou mais atrás, Saravia, de frente pro gol, prefere um tapa na bola, David Braz recebeu, puxou pela meia, preparou o chute, bateu o rasteiro, espalma o goleiro, a sobra de bola, batida!
Siriguidu! Ponte Preta! Luiz Felipe! Depois da chegada, a Ponte toca de um lado, trabalha pela esquerda, trabalha pela direita, o David Braz traz pra perna canhota. Ele não pegou bem na bola, ela saiu mascada, quicando, o goleiro solta. Luiz Felipe na sobra, estufa a rede. A 7 minutos deste segundo tempo. Ponte Luiz Preta! Felipe bota a Ponte na frente, deu Siriguidu pra ele. Pra Ponte, nada pra equipe do Ceará, Lupe. E teve dancinha do David Braz, que recebeu a bola. Na verdade, ele ficou com a sobra, cortou para um lado, cortou para o outro e bateu. O goleiro Rifterd deu rebote nos pés do Luiz Felipe, que mesmo com vários jogadores do Ceará ao lado dele, mandou a bola para o fundo da rede. Luiz Felipe, camisa número 11, também dançou com o experiente David Braz. Quem dançou foi o torcedor da Ponte na arquibancada, que comemora o primeiro gol da Macaca no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli, Ponte Preta 1, Luiz Felipe, Ceará 0. 1-0, a Macaca tá na frente, vem Ceará pro campo de ataque, lançamento feito. Diogo Silva sai da área para dar um bicão na bola, joga para fora do campo, arremesso manual pro Ceará. Carlão de Freitas. Aliás, uma troca de passes da Macaca muito bacana, que resultou no gol. Cara, eu tô surpreso positivamente com a conduta do time da Ponte na partida e principalmente no gol. Circulando, paciente, tocando, trocando passes. Todos os jogadores de ataque praticamente participaram da jogada. David Braz se apresentando ao ataque, o poder de fogo do Luiz Felipe, um belo gol, um gol muito trabalhado. É falta para a equipe do Ceará pela direita, Richardson na cobrança, o Rafael Ramos na cobrança, bola na grande área, sobe a zaga da Macaca para fazer o corte. Vai lá, Lupe. Sai 10, saiu 26, Richardson, entrou 10, Juan Alano no Ceará. Juan Alano com a 10 está no jogo, na vaga do Richardson, e saiu Fernandinho com a 11, entrou 98, Mateuzinho. Vem Macaca pro campo de ataque, dá um tapa na bola, forte, pra fora. Fica caído o jogador da Ponte ali no círculo central do gramado. Não consigo enxergar daqui quem que é que tá caído ali pelo meio. Murilo Cavalcante. Murilo Cavalcante. Ele sentiu, ele teve uma dividida e acabou sentindo, Lupe. E ele coloca a mão no joelho direito. Ele deu um drible, né, bem legal ali pra cima da marcação e de repente caiu com a mão no joelho. Agora ele coloca a mão no rosto, preocupação aí do departamento médico da Ponte com camisa 20, Murilo Cavalcante. O Mozart mexeu duas vezes, meu caro Carlão de Freitas, para mexer com esse time do Ceará para ver se reage no jogo. Ele coloca o Mateuzinho principalmente, né? O Alano não tenho informações sobre o futebol dele, mas o Mateuzinho é aquele jogador do América Mineiro, que sempre foi tratado como uma joia, jogador do 1 contra 1, jogador de habilidade. A Ponte tem que tomar muito cuidado, ajustar a marcação em cima dele, porque ele é capaz sim de reverter uma situação. Bom jogador. E preocupa essa queda aí do Murilo Cavalcante, né, Lupe? Tem uma preocupação muito forte ali com o Cavalcante. Ele tá caído ainda, estirado no gramado. Deixa eu ver se o Rodrigo Santana chamou alguém. Não chamou ainda ninguém não. Mas o Cavalcante tá caído ali com dores no joelho direito. Preocupa, tá saindo de maca. Não é o carro maca, é apenas a maca. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da Chevy de Campinas. 11 de bola rolando o segundo tempo. Aqui Moisés Lucarelli, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta! 1 pra Macaca, Luiz Felipe. Nada pra equipe do Vozão. Chaibe. Central da Bola. Pela Série A do Brasileirão, 2 jogos em andamento, 46 minutos da primeira etapa lá no Maracanã. O Fluminense vai batendo o Corinthians por 1-0, gol de John Kennedy. Lá no Couto Pereira, o Vasco vai vencendo o Curitiba por 1-0. Já finalizado, Cruzeiro 3, Vitória 0. E o Bahia também por 3-0 venceu o Atlético Paranaense. Futebol do CBN. Ele é alguns. Chamou ali o Rodrigo Santana, chamou alguém ali pro bate-papo ali, viu, Lupe? Daqui a pouquinho vem mexida aí. O Murilo preocupa, hein? Ele tá ali do lado de fora do gramado e precisa de ajuda de um dos maqueiros para sair do campo.
é joelho. Vai passar aqui na minha frente, eu pergunto pra ele. Toca a bola aqui pelo Vozão. Neste momento, 10 contra 10 em campo. Vem o Ceará pro campo de ataque ali pela intermediária. Trabalha, chegando. Chegou ali pelo meio. Foi o Juan, né? É o Juan Lano que entrou agora ali. Na primeira participação do Juan Lano, rapaz. Ih, tem outro jogador da Ponte que caiu ali com câimbras. Luiz Felipe também tá caído. Tá caído ali. Vem o 16 da Ponte, viu, Lupe? 16 é o Léo Gomes, volante. Muito bem, 16. Léo Gomes. Léo Gomes vem aí daqui a pouquinho no lugar do Murilo Cavalcante, que está sendo amparado pelo departamento médico. Tá ali, viu? Baianinho tá ali também, o 26 tá ali. E acho que vai ser o Baianinho que vai entrar no lugar do... Será que vem Luiz Felipe também, que tá com câimbras ali? Pode ser o Luiz Felipe e Léo Gomes. 20-16. Sai o Murilo Cavalcante, entra o 16, o Léo Gomes, e o Baianinho já tá pronto para entrar ali também, no lugar do Luiz Felipe, provavelmente autor do gol. É isso mesmo. Sai Luiz Felipe e o Murilo Cavalcante, entram o 16, Léo Gomes, e o camisa número 26, Daniel Baianinho. Carlão de Freitas, podemos falar que foram 6 por meia dúzia? Em termos de posicionamento, sim. O Murilo fez um bom jogo, diferente da estreia lá em São João del Rei, mas hoje fez um bom jogo. E o Luiz Felipe, né, autor do gol, decisivo, se movimentou bem no primeiro tempo, teve o poder de decisão. E entra o Baianinho, que muda um pouco a característica do ataque, né? A velocidade, o desafogo, porque a Ponte vai precisar, porque o Ceará, mesmo com a menos, deve partir para cima. E o Murilo Rangel já veio aqui do lado esquerdo, o espaço que estava ocupando pelo Murilo. O Brian Borges. O Brian já está ali ajudando, né? Municiando o lado esquerdo. O Baianinho também, posicionado aberto pelo lado esquerdo também. E o Porfírio, né? Para fazer esse triângulo aqui por esse setor. Rouba a bola aqui pro Ceará, vem pro campo de ataque, vem com o Wendel ali pelo meio. Preparou a batida, preferiu o passe, invadiu a área. Toca na bola, sobrou o Wendel. Chega por baixo. Léo Gomes, primeira participação dele, faz o corte, tira o perigo da grande área. Vem a Ponte, recupera, vem no contra-golpe, lançamento feito, sobe a zaga para recuperar a bola para a equipe do Vozão. Primeiramente, com você, Lupe. O camisa 20, Murilo Cavalcante, passou aqui bem pertinho da onde a gente está posicionado. Ele falou que não foi naquele lance do drible, foi no lance aqui na linha de fundo. Ele sentiu como se fosse um choque na parte de trás do joelho. Ele tá mancando, mas aparentemente consciente da dor. Sai jogando errado a equipe da Macaca, batida de fora da área. Quem chegava ali era o Matheus Araújo. Bateu em cima da zaga, volta mais uma vez com a equipe do Vozão. Com o Fernando, rola a bola lá pela esquerda. Mateuzinho encarou, sassaricou, invadiu a área, tocou pela meia, trabalha a chegada da equipe do Vozão. Chega a zaga da Macaca, corta para sair jogando, sobra de bola com o Potker ali pelo intermediário defensiva. Já encontrou o Elvis, de primeira passou no campo de ataque, bom, fez a ligação com o Mateuzinho lá pela direita, mas antes dele dava o Éder lá para recuperar a bola para a equipe do Vozão. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 15 minutos, a bola tá rolando, é o segundo tempo do jogo aqui no Moisés do Carelli, Série B. Placar CBN tá assim, ó. Ponte Preta. Luiz Felipe marcou, já não tá mais em campo, foi substituído. 1 pra Ponte. Ceará. Nada pro Ceará que vem pro campo de ataque, lançamento pra área, passa por todo mundo, Porfírio só vai acompanhando e sai jogando pra equipe da Ponte. O Ceará tem 0, a Ponte tá ganhando o jogo, meu caro Fábio Scheibe. Central da bola. Maracanã, 48 minutos da primeira etapa, Hércules marca o segundo gol do Fluminense. O Fluminense vai batendo o Corinthians por 2-0, final de primeiro tempo, neste momento no Maracanã. Mais cedo tivemos um empate entre Internacional e São Paulo por 1-1 e o Botafogo venceu o Mirassol por 3-2. Já passamos de 16 minutos, a Ponte sai jogando aqui pela esquerda com o Porfírio. Recebe a bola na perna da canhota, já busca o Elvis ali pelo círculo central do campo. Faz o domínio, camisa 10 da Ponte. O maestro Ponte Pretano faz o domínio, vem pro campo de ataque, deixa do lado, curtinho, Thales, devolve pelo meio. Léo Gomes já tá ali para fazer o domínio. O Léo Gomes toca no Murilo. Murilo saiu, cabelo. Quase mandei Murilo Rangel de novo, né? É porque eu tava conversando com o Carlão fora do ar aqui do Murilo Rangel. Toca a bola de novo, vem mais uma vez a Macaca ali com o Léo Gomes. Bota a bola pela intermediária de ataque da Ponte. O Saravia devolve, Léo Gomes com ela pro domínio, busca o espaço do lado, quem faz o toque ali é os zagueiros, o Márcio Silva. Vem pro ataque, Porfírio, recebeu, dominou, protegeu, devolve pro David Braz.
ali pelo círculo central do gramado, faz o domínio, devolve a bola pela intermediária com o Léo Gomes, bota a bola pela esquerda com o Porfírio, fica todo encolhido o Ceará. A Macaca vem, lançamento feito, era pro Baianinho, o Porfírio tentava achar o Baianinho lá, a zaga fez o corte, perde a bola, recupera o Ceará, vem pro campo de ataque, sai em velocidade, Rafael Ramos, ele breca, busca espaço, toca ali pela meia, trabalha a chegada no campo de ataque com o Juan Lano, tenta o lançamento, a bola vai pra fora. Bola vai pra fora, arremesso é manual que favorece a equipe da ponta, tá voltando e dando a falta, é isso? Em cima do Rafael Ramos. O David deu uma fumada aqui no Diego Porfírio, né? Pô, calma, jogada morta, se embananou com o jogador do Ceará, a Ponte poderia ter ficado com a bola, agora uma falta que realmente existiu. O David Braz tem razão em cobrar do Porfírio. É falta pro Ceará pela direita, vai se ajeitando ali pra cobrança o Rafael Ramos. Lançamento feito, foi lá na meia lua da grande área, passa por todo mundo, não passa pelo Thales, não bicou na bola. Ela sobra com o Fernando, devolve o lançamento feito, tá? David Braz de cabeça, escorou, sobra de bola lá pelo lado esquerdo, Mateuzinho, recebeu, dominou, encarou, preparou o cruzamento, vem pelo meio, sobe de cabeça, Márcio Silva pra fazer o corte, o Potker faz o toque pro Porfírio, já faz o lançamento, é lá pro campo de ataque, o Baianinho briga pela bola ali pelo meio, a bola espirrada, sobra da intermediária, sobra mais uma vez a chegada ali pelo meio, em cima do Saravia e o cartãozinho amarelo porque foi seguro descaradamente o jogador Ponte Pretano, Lupe. Só assim pra parar Daniel Baianinho. Amarelo pro camisa número 8, Matheus Araújo, que segurou o Baianinho parando o contra-ataque. Amarelo pra ele, 8, Matheus Araújo. Daqui a pouco 2 mexidas no Vozão. Toca a bola mais uma vez a Macaca, campo de ataque lado esquerdo, por ali com o Brian Borges, devolve lá do outro lado, lá pela direita é o Elvis que está por ali agora, vem armando a Ponte Preta no campo de ataque, Ponte joga 1 a mais, desde o finalzinho do primeiro tempo, tá ganhando o jogo, 1-0, Luiz Felipe marcou a 7 da segunda etapa, rola a bola de novo ali pelo círculo central do gramado com o Léo Gomes, ajeita na perna direita, dá um tapa nela, ligação lá pela meia direita, mais uma vez fica com ela do lado de lá, o Saravia, volta a bola aqui pelo meio, vai tocando a bola, vai girando o jogo aqui pela Macaca. Busca espaço de um lado, busca do outro, vai tocando. Mais uma vez o Brian, volta a bola com o Léo Gomes, encontra aberto lá pelo lado direito, mais uma vez quem chega lá para ficar com ela e a proteção é o Saravia, tá lá de novo, volta a bola com o David Braz, toca a bola aqui pelo meio, vai trabalhando a bola, vai botando ali o Ceará para ficar só acompanhando a equipe da Macaca, todo encolhido a equipe do Vozão, Macaca ganha 1-0, hein? 1-0, Carlão de frente, a Ponte Preta vai tocando de um lado e do outro, vai buscando espaço de uma maneira muito consciente. Consciente, paciente, né? E rodando, passando nos pés do Elvis, o David Braz também, uma boa organização defensiva, tomar cuidado agora com o contragolpe, mas vai tocando a bola com prudência. Vem, Mateuzinho recebe lá pela ponta esquerda, faz o domínio, evita a saída, vem com ela, tem marcação do David Braz em cima dele, David Braz comete a falta providencial ali na entrada da grande área e ele chama a atenção de todo mundo ali mais uma vez, mas a falta anotada e pintou o cartãozinho lá, Lupe. Pro David Braz, que fez a falta, fez a alavanca e o Diogo Silva ficou furioso com a recomposição do sistema defensivo. Mexe o Ceará, sai 9. O Wendel Silva entra o 12, o Sanches. Sanches 12 vem pro jogo na vaga do Wendel Silva e tá saindo também o 8, o Matheus Araújo, para a entrada do 35, Giúlio. É Júlio mesmo, vai 35, Júlio tá no jogo. Muito bem, Sanches e Júlio. Muito bem, Sanches e Júlio. Tá marcado aqui, já tá anotado aqui certinho. É o 12 e o 35, é isso, né? É Giúlio, tá? Mas acho que Júlio fica mais tranquilo pra você. Eu tô querendo resolver a sua vida, Cabela. Tudo bem, então, meu caro Lupe. Obrigado, Lupe. Valeu, hein? É falta pro Ceará lá pela esquerda, vem bola pra grande área, ali pertinho do bico da grande área. Tá se ajeitando lá pra fazer a cobrança o Rafael Ramos. Tá todo mundo ali na área. Bom momento pra equipe do Vozão, autoriza o árbitro. Rafael Ramos bateu rasteirinho por baixo. Chega a marcação, Ponte Pretana por baixo pra rasgar, dá um bico da bola, joga pra fora do campo, escanteio. Saravia chegou ali pelo meio, deu um toque na bola, joga pra fora, escanteio lá pela ponta canhota, é mais um escanteio do jogo e é pra equipe do Vozão, viu, Lupe? Toda a zagueirada do Ceará vem pra área, só fica o Rafael Ramos ali na sobra, o Vozão tenta o empate. Cruzamento na grande área, sobe a zaga da Ponte pra fazer o quarto ali pelo meio, responde a equipe do Ceará, sobra de bola no meio, preparou a batida ali pelo meio, Giúlio. Chega a zaga da Ponte e faz o corte, um bico dela, tira o perigo da grande área, vai sobrando lá no círculo central do gramado com o Rafael Ramos, recua a bola com o Richard para começar de novo para a equipe do Vozão. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas.
Quase 22 minutos deste segundo tempo, a bola tá rolando. Série B, Campeonato Brasileiro, segunda rodada da Série B, hein? Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 1 pra Macaca. Ceará. Nada pra equipe do Vozão, Jaibe. Central da Bola. Pela Série A do Brasileirão é o empate do Coxa lá no Couto Pereira, 1-1 contra o Vasco da Gama. Amanhã, pela 9ª rodada do Brasileirão, tem Santos e Remo, Chapecoense e Atlético Mineiro, Palmeiras e Grêmio, e o Bragantino recebe o Flamengo. Vai trocar. Vai, Lupe. O Thales não tem condições de jogo. Lateral direito, que é uma das 14 contratações que a Ponte Preta fez pra temporada. Pra temporada não, né? Pra Série B do Campeonato Brasileiro. Lucas Justen já conversa ali com o técnico Rodrigo Santana, com a comissão técnica liderada por Rodrigo Santana. Muito bem. Vem aí o Justen no lugar do Thales. Tá ali do lado, na lateral do campo ali, pra entrar na equipe Ponte Pretana. O Thales continua em campo, mas não vai dar não, né? Tá parecendo um robô em campo, ele não consegue andar de tantas câimbras. Trabalha ali o Porfírio, dá saída de bola apertadinho, Léo Gomes, toca atrás com o Márcio Silva, rola a bola com o Diogo, o goleirão da Ponte Preta domina na perna direita, ele busca alguém pro passe, o passe é lá com o Thales, jogou no Thales ali é perigoso, e o Thales conseguiu ainda jogar em cima do marcador, a bola vai pra fora, agora vai mexer. Agora vai mexer, não dá pro Thales mesmo. Tá travado, viu, Lupe? Travadinho. Travadinho. Vai embora o Thales. Lateral direito, entra o 2. Lucas Justen. Sai aplaudido o Thales. Cara nova na escalação da Ponte. Vai embora com câimbras. Vem o Justen com a camisa de número 2. Muito bem. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Inovação, eficiência e pronto atendimento completo para cuidar de você. Vem aí o Nós, da Unimed Campinas. Potker vem buscar o jogo, sistema defensivo, toca na bola, inverte a jogada, encontra o Porfírio, livre de marcação, já faz o passe com o Brian Borges, carrega a Ponte Preta pelo campo de ataque, lado esquerdo tem a marcação encostada pra cima dele, devolve no Porfírio, aperta a marcação, ali pra cima dele vai ali o Giulio, mais atrás o Márcio Silva, David Braz com ela, devolve do Márcio Silva aqui pela direita, vai tocando a bola a equipe da Macaca, vai rodando o jogo a Ponte, Porfírio, escapa da marcação, toca ali com o Léo Gomes, devolve com o David Braz lá no sistema defensivo, bota lá pela direita com o Justen, primeira participação do camisa 2 da Macaca, devolve mais atrás ali com o David Braz, toca a bola na ponte de um lado pro outro, vai gastando tempo, apertou a marcação, Júlio pra cima do Márcio Silva, perde a bola, o Ceará rouba, Júlio gingou pra lá, pra cá, preparou, fintou, foi programado, pediu a falta, o Márcio Silva não conseguiu roubar a bola, fica caído pedindo a falta ali o Vozão, bola sobra com o Brian Bossa, jogando perigosamente a equipe da Macaca, tem que tocar a bola, mas não desse jeito perigoso que é vacilo, né? Por pouco aí não atrapalha a vida da Ponte. O Márcio Silva não sei se está cansado, mas é importante circular, mas com atenção, né? Elvis toca nela, faz a abertura lá pela direita com o Justen, recebe mais uma vez o Justen, cruzamento da área, sobe a zaga do Ceará com o Luizão para fazer o corte, Baianinho corre para evitar a saída, fica com ela, já encara a marcação do Rafael Ramos, Sassaricou para lá, para cá, preparou, a bola escapuliu um pouquinho, ele tenta o toque, a marcação encosta para cima dele, o Porfírio chega atrasado, a bola sobra ali pelo meio, o Brian Borges comete a falta e toma cartão de graça ali, viu, Lupe? Mas ele teve que fazer a falta porque o jogador do Ceará, o Alano, camisa número 10, ele estava livre, indo em direção ao campo de ataque do Ceará. E o Brian Borges só deu aquele toquinho de leve no calcanhar do jogador do Vozão e recebe cartão amarelo, o 31 da Macaca, Brian Borges. De bobeira, né, Carlão? De bobeira, porque o Baianinho perdeu uma bola que podia ter perdido. A Ponte com a posse de bola. O segundo lance consecutivo agora no campo ofensivo, né? No 1 contra 1, o Baianinho perdeu e pegou o time desarrumado. O Brian teve que fazer a falta. Bola vai pra fora, deixa o Ponte Pretano, arremesso manual que favorece a equipe do Ceará. Tem pressa na cobrança lá pelo lado esquerdo, o Fernando tá por ali. Faz o arremesso pro Mateuzinho, vai lá na linha de fundo, prepara o cruzamento, marcação encosta pra cima dele. Teve o cruzamento, teve desvio no meio do caminho, sobra com o David Braz, dá um bicão na bola, joga em direção ao campo de ataque. O Luizão sobe pra fazer o corte, a Macaca fica com ela, tenta o toque na bola. O Potker tenta fazer a finta ali pra cima do Luizão, briga pela bola, o Potker fica com ela e o árbitro para e pega uma falta. Falta para a equipe do Ceará, Lupe. Achei que foi lance de jogo. Braço daqui, braço de lá, só que o árbitro pegou a falta do Potker para cima do Luizão. Fica
o subconsciente fica pesado, né? Então marca falta. O jogo tá parado, aliás, já falta cobrada, vem bola pro campo de ataque do Ceará. Bola enfiada no meio da área. David Braz fez o corte, a primeira sobra de bola batida. Espalma Diogo Silva! Para escanteio pro Ceará, que chega perigosamente para cima da ponte, Lupe. Trabalha pela primeira vez no jogo o goleiro Diogo Silva e foi uma defesa espetacular. Na finalização do Giulio, camisa número 35, o goleiro da Macaca espalmou para onde a mão estava virada. Escanteio Vozão. Vem bola pra grande área, cruzamento fechadinho, primeiro pau. Explodiu no peito do Justen, bola vai pra fora, é outro escanteio, viu, Lupe? Mais uma vez é lá pelo lado esquerdo. Mais um escanteio e daqui a pouco Barcelos e Bruno Lopes na Macaca. Escanteio cobrado, cruzamento da grande área, fechado, primeiro pau, desvio, bola pra fora. Chegava ali no dividido, Sanches toca nela, vai pra fora a bola, tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Tá sentindo lá o David Braz, vai se levantando, tá tudo bem. Vem Danilo Barcelos. E quem mais, ô Lupe? Bruno Lopes, confirma, é 77? Isso, tá é ele mesmo. É ele mesmo. Muito bem. Danilo Barcelos, voltando à equipe da Ponte, depois de quase um ano, 10 meses aí. Daqui a pouquinho o Lupe conta toda a história do Barcelos que tá voltando aí. Vai jogando a equipe da Ponte com tiro de meta que favorece a equipe da Macaca ali com o Diogo Silva. Quer papo não, despacha pro campo de ataque. O Potker tenta fazer o domínio, a bola escapuliu, o Rafael Ramos ficou com ela, já rouba a bola, trabalha a saída de bola com o Juan Lano, devolve no Rafael Ramos, despacha, campo de ataque, Júlio, briga pela bola ali à frente do Márcio Silva, bota o corpo, gira, dá um bico nela, tira o perigo, Baianinho, recebe, domina, tem marcação em cima dele, tenta fazer uma graça, por baixo, Rafael Ramos, joga a bola pra fora, arremexa a mão, favorece a Macaca, agora sim, vai mexer a Ponte Preta, né, Lupe? Vai sair o Elvis, camisa número 10, entra os 77. Bruno Lopes. Elvis também aplaudido, deixa o gramado do Moisés Lucarelli. 13-14, sai Porfírio. Entra Danilo Barcelos com a 14, que não atua desde o dia 2 de junho. E no Ceará sai o 17, o Fernando, para a entrada do 21, o Alex Silva. Alex Silva com a 21 também está em campo pelo Vozão. Ninguém pode mais mexer. Muito bem. Alex Silva na equipe do Vozão. Arremesso manual cobrando Danilo Barcelos, a cobrança do arremesso manual, sobe ali para fazer o corte ali, o jogador da equipe do Ceará. E sentiu, hein? Sentiu o jogador do Ceará que subiu para fazer o cabeceio. Então tá tudo bem com ele ali. Tem arremesso manual de novo. Já cobrado, bola tocada ali com Potker. Baianinho não chega. Quem chega é Rafael Ramos, tá fazendo o corte. Ali pelo meio, Saravia. De cabeça, já enxergou muito bem o Justo na pela direita. Que breca, devolve, começa de novo com o David Braz. Vai trabalhando a bola a equipe da Macaca de novo. Sistema defensivo é perigoso, hein? Barcelos, já dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque, Luizão. Sobe de cabeça para fazer o corte, sobra ali pela intermediária. Trabalha mais uma vez a equipe da Macaca pro campo de ataque. Busca de um lado, busca do outro, cruzamento da grande área. Passa por todo mundo, Barcelos recebeu, dominou, cruzou na grande área. Luizão tava lá no meio para fazer o corte de cabeça, ela volta mais uma vez com o Saravia, já olha para a grande área, faz o cruzamento forte. Aí direto pra fora, Carlão de Freitas. Várias mudanças aqui, Danilo Barcelos voltando depois de 10 meses, Bruno Lopes retornando também a equipe da Ponte Preta. Pra Ponte ganhar um fôlego, o Ceará já estava começando a gostar do jogo, o Elvis cansou, fez uma partida razoável, uma partida ok, foi bem participativo, aliás, e o Porfírio já cansadão do lado esquerdo, coloca o Danilo há muito tempo sem jogar, mas é um jogador experiente, pode guardar a posição ali, até porque o Ceará se lança ao ataque, e o Bruno Lopes pro desafogo, para dar um pouco mais de saúde nesse meio campo da Ponte. Mateuzinho toca na bola mais atrás com o Rafael Ramos, a bola sobra ali pelo meio com o Juan Lano, já toca na bola mais atrás, Alex Silva, devolve Rafael Ramos, bota a bola na linha de fundo, Mateuzinho chegou na grande área, bateu pro gol, Diogo Silva faz a defesa firme ali, lado esquerdo do gol, bota o ordem na casa da Macaca, pelo Lupe. Olha que bomba do glorioso Mateuzinho, a bola explodindo ali na barriga do goleiro Diogo Silva, que segurou firme, fez a defesa. Vai jogando a equipe da Macaca, mas a bola recuada para começar de novo. O torcedor começa a pegar no pé da equipe Ponte Pretana, justamente por causa desse toque de bola no sistema defensivo. Vamos girar, tempo e placar do jogo do futebol da CBN. 31! Segundo tempo de jogo, Série B do Campeonato Brasileiro, o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta! 1 pra Macaca. Ceará! Nada pro Vozão, Jaime. Central da Bola.
Pelo Brasileirão já encerrados, Internacional 1, São Paulo também 1, Curitiba 1, Vasco 1. O Cruzeiro conseguiu a primeira vitória no campeonato ao bater o Vitória por 3-0. Futebol Globo CBN. Mais uma vez a Ponte Preta trabalhando no campo de ataque. O Justen fez um lançamento aqui pro Marcelo. Aqui. Eu vou contar uma história pra você. O Marcelo tá bem, viu? Se eu sou o Danilo, eu falo, você tá maluco? É. Pô, respeita o tiozão aqui, né? Joga no pezinho, pô. E eu comentei aqui, ó, não pega. Olharam com uma cara de poucos amigos pra mim aqui do Acho lado. que nem o Moser, que foi à frente dele ali, imaginava que ele fosse pegar, viu? Aí pegou. Olha o Ceará na roubada de bola, vem pro campo de ataque lá pelo lado esquerdo, pintou o cruzamento na área. Danilo Marcelo de cabeça para fazer o corte. Ela volta pela intermediária, trabalhando mais uma vez o Vozão no campo de ataque. Aqui pela direita, Mateuzinho recebeu, dominou o cruzamento na grande área. David Braz estava lá para dar uma testada na bola, botar para fora em escanteio, que favorece a equipe do Ceará. É pela direita, Lupe. O David Braz é igual montanha-russa. Algumas emoções são positivas, outras nem tanto. Só que agora ele estava no lugar certo na hora certa, fez o cabeceio, mandou pela linha de fundo. Escanteio Ceará. Pela direita, Rafael Ramos faz o cruzamento lá na segunda trave, passa por todo mundo, sobra com a equipe da Macaca, tenta sair justo aí na velocidade pro contragolpe da ponta, ele já bota lá na frente e sai correndo, vai postar a corrida ali, quando foi apostar a corrida, perdeu a corrida e o árbitro notou a falta. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Carlão de frente, torcedor tá pegando o pé da ponte, tá recuando muito a ponte. É, recuando e permitindo o Ceará sonhar, né? Com a mais, a ponte sem uma imaginação, saiu o Elvis, mas o meio-campo com poucos jogadores de criatividade, tenta explorar o contragolpe, mas até agora sem sucesso, não houve esse encaixe e defensivamente vai correndo perigo, né? Danilo aqui pelo lado esquerdo, muito tempo sem jogar, pelo lado direito o Ceará pressiona também, Mateuzinho vai começando a ser o diferencial desse Ceará, a ponte mesmo com a mais, corre risco de tomar um empate. Trabalha mais uma vez o Ceará no sistema defensivo pela direita, Breca, olha, o Éder busca alguém contra o Luizão, lá do outro lado, de zagueiro para sair jogando, hein? Para sair jogando ali pelo meio, quem chega ali também para ficar com ela, lá do lado esquerdo, vai trabalhando mais uma vez, chegando o Sanches por ali. Volta a bola pela meia, Luizão recebe e faz o domínio, hein? Ponte Preta fica encolhida, mesmo com um a mais, a Ponte Preta jogando todo o segundo tempo, com um homem a mais no primeiro tempo. Finalzinho do primeiro tempo, Lucas Lima do Ceará foi expulso. Trabalha o Vozão no campo de ataque, lançamento foi feito lá na ponta canhota, encarou marcação, Ponte Preta pra cima, Justen, pintou cruzamento, segunda trave, passa por todo mundo. Corre Barcelos, corre junto dele também para chegar na bola aqui pela direita, a equipe do Vozão vai se ajeitando mais uma vez o Juan Alano, tenta o lançamento, toca nas costas do Marcelo, briga por ela, o Brian Borges, cuidado aí, Brian, já tem amarelo, hein? Bola recuada, começa com o Éder, toca ali pela meia, volta com o Éder, pro domínio, aí tentando o Vozão mais uma vez chegar na campo de ataque, sobe, Danilo Marcelo entrou como um leão no sistema defensivo da Ponte, porta a Ponte no campo de ataque, Potker recebeu, dominou, brecou, olhou perto da canhota, passou, chegou o Baianinho com ela, invadiu a área, saiu com bola e tudo, Baianinho, meu caro Antônio Lupe. Se ele cai, eu não sei não, hein? Também eu acho que o habilitador ia dar um pênalti. Mas ele resolveu continuar a jogada, não teve sucesso, não logrou êxito, saiu com bola e tudo, tiro de meta pro Richard. Girando mais uma vez, tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas, 35 minutos é o segundo tempo do jogo. O placar da CBN aqui no Moisés Lucarelli tá assim, ó. Ponte Preta. Pra Macaca, Luiz Felipe marcou a 7 desse segundo tempo. Ceará tem 0, mas vem pra cima, aqui à frente da grande área, tocando a bola pela direita, Alex Silva, recebeu, dominou, poçou, o Juan, botou na cara do gol, girou, bateu o rasteiro, vai empatar o jogo, Tiriguidu! Tá dando impedimento? Não! Ah, não! Nada de impedimento, deu Jiriguidum pro Vozão!
foi o último a tocar na bola. Não sei se a bola entraria na bola cruzada. Mas o Sanches tocou pro fundo do gol, deu Ziriguidum pro camisa 12, Sanches, da equipe do Ceará. Empata o jogo aqui no Moisés Lucarelli. Tudo igual. Ponte Preta. Um pra Macaca, um também pro Ceará. 36 minutos, segundo tempo. Empata o jogo, Vozão Lupe. E eu fiquei com a sensação que foi o Sanches mesmo o último a tocar na bola, quando ela mansamente já tinha a direção do gol. Não sei se o jogador da Ponte conseguiria tirar a bola antes dela balançar a rede. Por isso o Sanches se esticou todo e mandou a bola para o fundo da rede depois de uma jogada feita pelo lado direito de ataque da equipe do Ceará. O gol está sendo checado, não, o gol já foi validado pela vibração dos jogadores. Gol validado, é o empate do Vozão no placar do Moisés Lucarelli. A Ponte tem um, o Ceará também. Tá tudo igual aqui no Moisés Lucarelli. Carlão de frente. E a gente comentava já há algum tempo. Já há algum tempo. O Ceará pressionou nos últimos 10 minutos. Só deu o Ceará circulando, trabalhando pelos dois lados. O Mateuzinho aparecendo, né? Esse Alano muito bem na organização. E mesmo com a menos, o Ceará conseguiu envolver a Ponte sem escapulir. Quando escapuliu, não conseguiu sustentar, não conseguiu ficar com a bola e permitiu ao Ceará ocupar o campo defensivo da Ponte. E o gol foi amadurecendo e saiu através dessa jogada em que o Sanches foi o último a tocar na bola e empata. Agora o Ceará dá a impressão que vai recuar. Melhor pra Ponte, porque acho que pode dar uma balada aí esse empate e a Ponte até sofreu uma consequência ainda maior, mas vinha flertando com o perigo, né, Cabela? Ô, Cabela, pois não, Chaibi. Foi no limite, viu? O Alano enfiou a bola pro Júlio, né? O Júlio tava no limite ali do impedimento, mas não estava realmente. Ele acaba cruzando e o Sanches, a bola não sei se entraria também não. Creio que bateria na trave, na verdade, mas também, o Sanches também acho que não entraria não. Foi no limite, viu, o impedimento. 38 minutos deste segundo tempo, 1-1, placar do jogo. A Ponte vem pro campo de ataque, trabalha lá pelo lado direito, busca a bola ali pelo meio. Bola enfiada, Baianinho! Pra fora do gol. Só linha de fundo. Tiro de meta, Lupe. David Braz tocou pro Bruno Lopes, que acionou o Baianinho, que finalizou de bico pela linha de fundo. Tiro de meta pro goleiro Richard, que agora não tem pressa nenhuma. O torcedor esperava mais do Baianinho nessa versão Ponte Preta? Eu esperava, eu acho que o torcedor esperava também, porque ele deu sinais maravilhosos com a camisa do Capivariano, né? É um jogador que eu disse que se tudo correr normal dentro do ano, né? Ponte Preta pagar em dia, tal, o Baianinho tinha tudo para se encaixar no espírito da Ponte, que é um jogador que se encaixa, aquele maluquinho no bom sentido, mas hoje não vai fazendo uma boa partida. Essa chance aí ele deu uma de caneludo, né? Deu uma de perna de pau ali, um jogador que da qualidade dele, que ele já mostrou no Capivariano, seria um lance com um desfecho melhor, né, Cabelo? Potker toca a bola lá na frente para a chegada do Justen. Chega por baixo, a marcação em cima dele. Quem chegava lá era o Rafael Ramos na cobertura, recebe a falta, o jogo tá parado, é falta para a equipe do Ceará. O próprio Rafael Ramos até a pressa, faz a cobrança, joga pro câmara, ataca e sobe de cabeça o David Braz. Devolve a Ponte Preta ali pelo meio, que não consegue fazer o domínio, perde a bola, no bate e rebate, chega rasgando por baixo, lá do outro lado que chega rasgando por ali, e o Sanches joga a bola no câmara ataque. Vai brigando a Ponte Preta, sobe a bandeira, impedimento marcado no primeiro lance. Impedimento marcado no ataque da equipe do Ceará para a sorte da equipe da Macaca. 39 minutos e 40. Oi. Tem uma coisa, tudo bem, as circunstâncias do jogo, elas empolgaram o torcedor, a Ponte ainda tem tempo para vencer o jogo. É claro que é um empate com sabor amargo, porém a Ponte ela precisa pontuar. Não adianta ela sair igual louca para tentar matar o jogo diante do Ceará sem nenhuma organização e se expor e toma o gol com um a menos. E fica sem um pontinho. Até porque o Ceará ele não é adversário da Ponte na Série B. O Ceará tem um outro propósito dentro da competição. Então quer saber, Cabela, tá ruim, tá? Poderia ter vencido, pode até vencer, mas o jogo tá com um panorama meio estranho pra Ponte. Segura sim. Fica quietinha. Se for atacar, ataca com organização. Não adianta ficar igual louca lá na frente e se expor e toma o segundo gol, pronto. Fica zerado ocupando o G4. Girando mais uma vez o tempo e o placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 40 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo. É Série B do Campeonato Brasileiro, o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 1 pra Macaca, Luiz Felipe marcou a 7 do segundo tempo. Ceará. Sanches empatou a 36 também nesse segundo tempo. 1-1. Central da Bola.
9 minutos da segunda etapa no Maracanã, pela 9ª rodada do Brasileirão Série A, o Fluminense vai batendo o Corinthians por 2-0, gols de John Kennedy e Hércules, e o pau cantou agora no Maracanã, briga generalizada entre torcedores, entre jogadores, entre jogadores, o Fluminense vai batendo o Corinthians por 2-0, mas tinha muita confusão, viu, Cabelão? Futebol Globo CBN. Já passamos de 41, mais uma falta lá de graça para a equipe do Vozão. Já bota a bola no campo de ataque, lançamento foi feito lá pela ponta esquerda. O David Braz acompanha, até a marcação em cima dele ali. Ele faz o break, busca alguém pro passe, despacha pro campo de ataque. Lançamento foi feito ali pelo meio do caminho para a chegada, mais uma vez, do Bruno Lopes. Recebe, domina, tenta o lançamento. Corte foi feito, bola para fora, remessa para Macaca. Lá na direita, o Bruno Lopes tem pressa na cobrança, joga ali com o Baianinho. Domina, coloca no gramado, gira o corpo, busca alguém, escapa da marcação. Vem Baianinho nesse lance aí, ó. Escapou bem do lance, preparou o cruzamento, teve desvio no meio do caminho para fora, escanteio. É pra Macaca, é lá pela ponta direita, desabou o jogador do Ceará, ali à frente da grande área, viu, Lupi? Desabou, camisa número 18. Quem que é o 18 aqui da equipe do Ceará é o Júlio César. Cãibras. É o próprio Léo Gomes que faz ali o movimento, ajudando o jogador do Ceará, que não tem mais mudanças. O técnico Moser já realizou as 5 trocas. A Ponte tem escanteio. Barcelos, de pé canhoto, vem pra bola. 10º escanteio no jogo, 4 para a equipe da Macaca, hein? Todo mundo lá no meio da grande área. Barcelos na cobrança de perto da canhota, todo mundo na área. Bom momento para a equipe da Ponte, reta final de jogo. 1-1 tá o placar da partida. Barcelos na bola, perto da esquerda, levantou, segunda trave, foi lá Richard. Subiu lá em cima para fazer a defesa e bota a ordem da casa no Vozão. Fala, Lupe. Público total, 4.057 torcedores. 4.057 para uma renda de R$100.210. Vem Ceará pro campo de ataque, lançamento feito, quem sobe de cabeça o Justen. Bola espirrada, sobrou pra sorte da Macaca. Não conseguiu dominar ali o Juan Elano, hein? O Juan Alano não conseguiu domínio, mas vem Ceará de novo. Rafael Ramos toca na bola lá pela esquerda, por ali com o Mateuzinho. Evita a saída, com ela, domina, devolve pro Juan, ali na frente da grande área, toca na bola, recua mais atrás ali, trabalhando com o Júlio César. Faz o domínio lá pela esquerda com o Rafael Ramos, prepara o cruzamento, ponte toda encolhida, só esperando a equipe do Ceará que tá tocando. De um lado, do outro, tá trabalhando, inverteu a situação, né? Quem toca a bola agora é o Ceará, à frente da grande área, bola rolada lá pelo lado esquerdo, tenta o lançamento, em cima da marcação, bola pra fora, arremessa manual. Ele mais uma vez, desorganizado defensivamente, querendo resolver o jogo e corre o risco de tomar o segundo. Eu optaria organizadinha, sai ali num contragolpe e tal. Não, fica com pontinho. Fica com pontinho. Senão corre o Silvio. Como você disse, se o Alano domina a bola ali, um abraço. Arremessa manual lá pelo lado esquerdo, vem bola pra grande área, vem ali com as mãos, lançamento foi feito, a sobra de bola batida pra fora. O Giúlio bateu de perto da canhota, a bola subiu muito, foi pra fora, viu, Lupi? E com muita pressa o Diogo Silva já coloca a bola em jogo. Toca aqui pelo lado esquerdo com o Barcelos, volta a bola pela intermediária com o Saravia, faz o domínio, meia dúzia da equipe da Ponte Preta, toca do lado, ali pelo meio com o Léo Gomes, vai trabalhando a equipe da Ponte lá na ponta direita, quem chega por lá é o Justen, faz o lançamento pelo meio, pro Potker, botou na frente, correu, invadiu a área, brecou, ajeitou a bola, pintou cruzamento, segunda trave, de cabeça Barcelos, desviou pra fora do gol. Marcelo se atirou ali para buscar o canto direito, mas foi longe do gol, só tiro de meta, Lupe. Os papéis se inverteram, porque foi o Potker que veio receber o lançamento aqui do lado direito. Girou o corpo, fez o cruzamento para a esquerda, o Barcelos de peixinho cabeceou sem direção. Tiro de meta para o Richard, goleiro do Ceará. É a Macaca necessitando dos tiozão. O Danilo é tiozão, Danilo, Elvis, David Braz, Diogo Silva, Potker, a galera dos tiozão. Pois é. 5. Opa, vamos a 50 nesse segundo tempo. Caiu esquisito ali o Barcelos. Tá tudo bem com ele, tudo certo com ele. Bola pra fora, o Ceará não tem pressa nenhuma, tá empatando o jogo, jogou todo o segundo tempo com um jogador a menos, foi expulso lá no finalzinho da primeira etapa o Lucas Lima. Já passamos de 45, quem toma a distância é o Alex Silva. Vai jogar a bola lá pra grande área.
vai fazer o arremesso. Preferiu ali na linha de fundo. O lançamento foi feito lá na frente pro Giúlio, pintou o cruzamento. Márcio Silva lá no meio da área para fazer o corte. O Ceará faz a pressão para ficar com ela. O Baianinho comete a falta aqui na intermediária. Falta que favorece a equipe do Ceará. Vem bola pra área. E o Rodrigo Santana dá um bico no copo d'água aqui. Pé da vida, viu, Lupe? E o Rodrigo Santana ficou pé da vida. Ele deu um bico no copo d'água ali contra o próprio banco de reserva. É falta pro Ceará. Bom momento para a equipe do Vozão nessa reta final de partida aqui no Moisés Lucarelli, hein? Já passamos de 46, o toque CBN marcou. É falta, tá ali o Rafael Ramos na cobrança. Todo mundo ali na linha da grande área. Diogo Silva preocupado, torcedor da Macaca em pé aqui no Moisés Lucarelli, apreensivo nesse finalzinho de jogo. Ponte Preta vai empatando, o jogo estava vencendo, joga com um a mais, sofreu empate, o Ceará vem pra cima. Rafael Ramos na cobrança, levantamento ali na grande área, desvio de cabeça. Diogo Silva faz a defesa e bota a ordem da casa da Macaca, viu, Lupe? E o cabeceio veio quente, bem pertinho ali do goleiro da Macaca, que no puro reflexo fez a defesa e tem pressa, porque a Ponte está empatando e esse resultado não é nada legal pra Macaca. Toca a bola, a equipe da Ponte, da bola recuada ali com o David braço no peito, domina, coloca no gramado. O Danilo Barcelos pedindo a bola aqui pela esquerda, desesperadamente. Recebe agora, faz o domínio Barcelos, encosta a marcação pra cima dele, recua no Márcio Silva. O Barcelos tá falando, calma, vamos ter calma aí, gente. Ele pede a bola, ele tá bravo. O Danilo Barcelos queria a bola aqui. Faz o giro, lá do outro lado, chega a marcação, perde a bola na equipe do Ceará, da Ponte Preta, vem pro campo de ataque mais uma vez, carregando a descida, lá do lado esquerdo, bota a velocidade, o Juan botou na frente, Mateuzinho, cruzamento na área, chega por baixo, Márcio Silva com a sola da chuteira, ele consegue fazer o corte. Não sai jogando lá o Léo Gomes, toca na bola pelo meio, bola recuada com o Diogo Silva, o torcedor fica desesperado, assim como o Danilo Barcelos aqui pela esquerda, já faz o domínio, carrega o Danilo pro campo de ataque, a equipe da Ponte, ele levanta a cabeça, busca alguém para fazer o passe do lado, com o Brian Borges, já recebe, domina, toca do lado, vem Saravia, pelo círculo central do gramado, a Ponte Preta vai tocando a bola, aperta a marcação Ceará, se encolhe todo, 47-50, Ponte vem pra cima, David Braz tenta o lançamento pra grande área, Potker recebeu, dominou, girou o corpo, bateu cruzado, sobrou Baianinho no meio das pernas dele, não consegue o domínio, ele faz a proteção, gira o corpo, tenta a finta, a bola pra fora. E o Baianinho, de novo, bola passou entre as pernas dele, conseguiu dominar, Lupe. Agora o Baianinho não teve sucesso ali na jogada. O cruzamento do Potker poderia ter levantado a cabeça e olhado para trás, porque o Bruno Lopes chegava ali livre de marcação. Tentou o cruzamento, a bola chegou no Baianinho, mas todo atrapalhado, perdeu a bola. Tiro de meta pro Richard, que não tem pressa nenhuma. 48,5, Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vem Ceará mais uma vez pro campo de ataque, lançamento feito, Márcio Silva de cabeça, escora, bota pra fora do campo. Arremesso é manual que favorece o Ceará, que não tem muita pressa, vai se ajeitando ali, a gente vai entrar no último giro do ponteiro nesse segundo tempo, hein? Mais uma vez toma a distância o Alex Silva. Toma a distância o Alex Silva para fazer o arremesso. Ninguém se apresenta perto dele. Ele tá buscando alguém. Agora fez o passe. Aí a devolução foi para fora. Danilo Barcelos tem pressa na cobrança do arremesso, mas não tem ninguém por ali. Ele joga pela meia, ali com o Saravia. Toca na bola. Lançamento é com o Justen. Lá pela ponta direita. Quem sabe agora? O último lance do jogo. Vem Justen pro campo de ataque para a equipe da Macaca. Pintou o levantamento na segunda trave. Alex Silva de cabeça. Toca na bola. Baianinho vai lá. Aí sai o goleiro. Richard. Para fazer a defesa, era o Brian Borges, estava no lance ali. O Richard faz a defesa. 49-40. Reta final de partida. O último giro do ponteiro. Faz o lançamento para o campo de ataque a equipe do Ceará. Márcio Silva foi empurrado, recebe a falta. Jogo tá parado. Tem a falta ali, mas apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta. 1 para Ponte. Ceará. 1 também para a equipe do Ceará. Portanto, a Ponte Preta que jogou com 1 a mais o segundo tempo todo. Fez um primeiro tempo bacana, um começo de segundo tempo legal. Acaba sofrendo um empate mesmo jogando com 1 a mais aqui no Moisés Lucarelli. Sai frustrado o torcedor.
do Majestoso, meu caro Antônio Lupe. E a torcida não gostou das mudanças do técnico Rodrigo Santana, não, ó. Tá baiano. Ouvi alguns gritos de burro das arquibancadas e ele tá saindo aqui. Tem muito torcedor que tá questionando as trocas ali, ó. Tem torcedor que tá furioso ali nas cativas, questionando as mudanças do técnico Rodrigo Santana. Depois desse empate em 1-1, a Ponte jogou com um homem a mais. Durante todo o segundo tempo, o Lucas Lima foi expulso na reta final do primeiro tempo. A gente vai esperar os jogadores para pegar o registro dos atletas após esse empate em 1-1 com o Ceará. Ô Elvis, você quer falar? Hoje não. Elvis não quer falar? Tudo bem, sem problema. Bruno Lopes que tá voltando aqui. Bruno, quer falar com a gente? Analisar esse empate 1-1, um gosto de derrota, né? Foi difícil, né, cara? A gente tentou, fez um bom jogo, mas infelizmente numa desatenção, o time deles é qualificado, erros que pode acontecer. A gente foi infeliz, tomamos um gol, continuar trabalhando, cabeça erguida, a gente sabe das dificuldades que a gente tem, mas é continuar trabalhando. E esse seu retorno agora, né? Vários questionamentos, você volta ou não volta depois do Norte, questões financeiras, tá tudo certo, focado na Série B? Tô focado, né? Não tem nada certo, mas tô trabalhando. Obrigado. Bruno Lopes, atacante da Ponte, Potker tá por aqui. Por favor, né? Fizemos um bom primeiro tempo, conseguimos fazer o gol ali logo no início do segundo tempo com um jogador a mais. Descuido, né? Um pouco de descuido da nossa parte. Faltou um pouquinho de imposição por estar com um jogador a mais, a gente acabou relaxando ao todo, mas não tem tempo a lamentar. No sábado a gente já tem uma grande batalha, lutar contra as adversidades dentro e fora de campo, porque a gente sabe o peso dessa camisa. Esse descuido que você fala foi mais nas questões criadas ou na questão defensiva por ter tomado um gol com um homem a mais em campo? Não, no contexto geral, poderíamos também ter matado o jogo, né? Por estar com um jogador a mais, a gente fazer o 2-0, dar tranquilidade pro time, mas nós estávamos na frente, acabamos cedendo um empate. Com muita tristeza a gente lamenta, mas não dá tempo pensar no que errou hoje, mas amanhã a gente já tem que levantar a cabeça, lutar contra tudo, para que a gente possa fazer nossa primeira vitória fora de casa. Obrigado. William Potker saindo aqui do gramado. Saravia também não quis falar, vários jogadores não quiseram falar. Líderes do elenco, por exemplo, Elvis, Diogo Silva também não quis falar a respeito desse empate em 1-1. Aqui no Moisés Lucarelli, a Ponte jogando com um homem a mais. O Murilo Cavalcante está saindo ali com um problema no joelho, né? O Thales também tá ali, lateral. Vamos ver se o Thales fala para ele analisar essa estreia dele aqui na Ponte Preta, o lateral direito da Macaca. Ô Thales, por favor, você pode falar com a gente, analisar esse estreia. O resultado não foi muito bom, né? Pela circunstância do jogo, mas você saiu aplaudido e com cãibra. Sensação de tristeza, né, cara? Fizemos um bom primeiro tempo, conseguimos impor o ritmo de jogo, aí tiveram a expulsão ainda com um a menos, voltamos no segundo tempo, conseguimos fazer o gol, na hora de ficar com a posse de bola e sair com resultado positivo. O jogo virou um jogo muito de transição, mas infelizmente tomamos o gol, mas bola pra frente, que sabe já tem um novo desafio. Obrigado. Tá aí o Thales, lateral direito da Ponte Preta, analisando a estreia aqui na Macaca. O Luiz Felipe tá saindo ali também. Tô indo direto porque os jogadores estão saindo muito rápido. Barcelos está ali ainda conversando com a galera da televisão, mas a gente vai ouvir o Luiz Felipe, autor do gol da Ponte, gol que não foi o suficiente para a vitória aqui no Moisés Lucarelli, porque o Ceará acabou empatando. E esse detalhe é importante, hein? Um detalhe que o Ceará jogou o segundo tempo todo com um jogador a menos. Lucas Lima foi expulso. O Luiz Felipe, autor do gol, vai falar aqui na CBN a respeito desse empate da Macaca no Majestoso. Cara, é um sentimento amargo, né? A gente deu a vida dentro de campo hoje, infelizmente não conseguimos os 3 pontos, mas agora é focar, virar a chave. Daqui 2 dias temos um jogo importante lá em Recife, se Deus quiser sair de lá com os 3 pontos. O que você acha que faltou para sair com a vitória hoje? Cara, a gente se doou, infelizmente a gente tivemos muita chance, a gente não conseguiu concluir gol, acho que uma chance que eles tiveram no segundo tempo eles concluíram, enfim, agora é seguir trabalhando e coisas melhores vão vir para nós. Obrigado. Luiz Felipe, atacante e autor do gol da Macaca. Eu perdi o Barcelos, hein? Perdi o Barcelos. Ele saiu para entregar uma camisa aqui fora do... Ele tá aqui atrás do banco de reservas, aqui entregando a camisa para alguém ali que trouxe um pôster, alguma coisa para ele ali.
fez uma homenagem, uma criança, o Naldo tá falando aqui pra gente que é uma criança, que tá entregando a camisa ali, que trouxe um cartaz com alguns dizeres, não deu pra gente entender o que tá lá, mas é por isso, viu, Lupe? É da filha, é do filho da filha dele, fala, papai, você é o exemplo pra mim dentro do meu coração, dentro de campo também. Olha que legal. Bacana, olha o Scheibe. É verdade, cara. Olha o Scheibe, né? Interpretando assim, né? O Benício que entregou a camisa, né? o Benício Poético, e a poético, Sofia. Poético, falou bonito. O Danilão merece, cara, boa praça, bom jogador e tem muita identificação com a Ponte e um reconhecimento dos filhos, não tem nada mais gostoso, né? Tem mesmo. E só pra gente ilustrar o que aconteceu com o Barcelos, né? No dia 2 de junho, num jogo contra o Ipiranga, Série C do Campeonato Brasileiro, primeira fase, num lance sozinho, ele acabou tendo uma lesão de ligamento no joelho, passou por cirurgia e ficou aí 10 meses parado, porque foi junho, lesão no joelho, problemas aí de recuperação, até questão financeira, e agora ele retorna depois desse longo período dessa cirurgia. Se não me engano, foi a primeira vez que ele passou por uma cirurgia de joelho dessa gravidade, e agora ele recebe ali o apoio da família, que acredito que deve ter sido aí a principal válvula aí do Danilo Barcelos, o apoio familiar. Por isso ele recebe ali o cartaz da filha, tá saindo agora em direção aqui aos repórteres, então já a gente vai ouvir o Danilo Barcelos, lateral esquerdo, que depois de 10 meses retornou aos gramados após de uma cirurgia grave, uma lesão grave que ele sofreu no joelho. Daqui a pouco eu te chamo aí, Cabela, pode ser? Pode, claro, sem dúvida nenhuma. O Marcelo está caminhando já na sua direção aí, daqui a pouquinho você volta para bater um papo com o Danilo Barcelos também, nesse empate da Macaca em 1-1 contra a equipe do Ceará aqui no Moisés Lucarelli. Para quem tá chegando agora, para quem ouviu alguma parte do jogo, não viu por inteiro, Ponte Preta jogou todo o segundo tempo com o jogador a mais. Lucas Lima do Ceará foi expulso no finalzinho do primeiro tempo. Comecinho do segundo tempo, a Ponte faz 1-0, mas não consegue segurar o resultado. O Ceará, por incrível que pareça, mandou no jogo depois que a Ponte Preta fez 1-0. Dali pra frente, só deu Ceará aqui no Moisés Lucarelli. Chegou aí, Lupe? Chegou, vamos ouvir o Barcelos, lateral esquerdo da Macaca, muito emocionado. Deixa eu achar um lugarzinho aqui pra gente ouvir o Barcelos. É emocionante, né? Voltar mais uma vez, poder vestir essa camisa. 10 meses difíceis, não sei nem expressar tudo que eu passei durante esse tempo, mas com a ajuda da família e passando dia por dia, né? Sem pular etapa, a gente volta bem. Agora ter calma, né? Ser paciente para voltar cada vez melhor. Hoje me senti bem, como eu estava me sentindo nos treinamentos. A gente vai se soltando um pouquinho mais, tomar cuidado, né? Ir com calma que as coisas vão melhorar. Barcelos, e como foi esse período seu? Psicologicamente, a gente vê que você é um jogador que sempre trabalha muito, treina muito, e é um jogador que sempre quer estar em campo. Hoje, por exemplo, você entrou dando carrinho sem medo de nenhuma bola. Como foi esse período para você psicologicamente? É um período muito difícil, né? A gente são dias sem fim, né? São 10 meses, né? Não é 10 dias. Confesso que foi muito difícil no início. Depois, com a ajuda de todos, né? Da fisioterapia também, que me ajudou bastante. A gente foi passando etapa por etapa. Agora, nessa reta final, tive muita cautela, né? Porque desde dos 5 meses para frente eu já estava muito forte de novo. Então a gente foi passando etapa por etapa e agora eu volto bem, confiante e preparado para o que está para vir pela frente, né? A gente tem passado por muita dificuldade. A gente viu hoje o time controlou o jogo todo e acabou cedendo um empate, né? Muito jogador novo chegando. A gente vai passando os períodos, vai se encontrando dentro do clube de novo, passando o que a gente sente pros moleques que estão chegando, que a gente vai ajudar eles bastante e vai conseguir o que a gente precisa para até o final do ano terminar bem assim. Barcelos, você tem um papel, tudo bem? Prazer te ver, parabéns pela partida, pela recuperação. Você recebe o apoio ali da tua família, um cartaz muito bonito. Eu acho que eles foram um principal remédio para você nesse período, você já destacou. Eu queria te perguntar o seguinte: qual vai ser o teu papel nesse time que você conhece bem? Você não é a primeira, não é a segunda, está na terceira passagem aqui pelo Moisés Lucarelli. Fora de campo são muitos problemas e você tem um papel de liderança nesse grupo. Recuperado, dentro de campo, mas fora, qual vai ser teu papel também como líder dessa equipe por tudo que a equipe está passando? Obrigado, né? Realmente a minha família você conhece bem e faz parte desse processo. Fico muito feliz de ter voltado hoje e com a presença deles aqui, né? Que com certeza é
meu maior tesouro. Então a gente vai ficando forte cada dia mais, né? E esse processo aqui dentro do clube a gente também vai entendendo, vai tentando acertar as coisas, tentando se ajeitar, porque a gente precisa um do outro cada vez mais, né? Enfim, é muito tempo aqui dentro, tem outros líderes também, tô aqui para ajudar da melhor forma e vou ajudar. Eu tenho certeza que eu estando dentro de campo as coisas vão se facilitando, eu consigo ajudar um pouco mais, né, do que fora esse tempo todo, é difícil. Então a minha volta é importante, principalmente para mim, para minha família, mas acredito também que para o clube, porque a gente vai precisar de todo mundo para que as coisas terminem bem. Valeu. Grande Danilo Barcelos voltando depois de 10 meses, falando aqui no microfone da CBN. Não tem mais ninguém aqui no gramado, todo mundo já no vestiário, Cabela. Legal, Lupe! Muito bem, a gente vai pro intervalinho, daqui a pouco a gente volta, bater um papo com o Carlão de Freitas aqui. Se der tempo de a gente colocar a coletiva no ar, a gente vai colocar a coletiva no ar ainda, se o técnico da Ponte for rapidinho lá, né? Vai dar tempo ainda. Então a gente vai batendo um papo aqui com o Carlão também. Logo depois do intervalo aqui no Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Eu sou Alexandre Pereira, presidente estadual do Solidariedade. Em São Paulo, nosso partido tem trabalhado de verdade, investindo em obras, saúde e instituições sociais. É nisso que o Solidariedade acredita, na transformação de projetos em resultado para as pessoas, porque quem precisa não pode esperar. Felice você também e faça parte do time do Solidariedade. Nós cuidamos de cada detalhe. Nós temos harmonia. Nós fazemos juntos. Vem aí o Nós, o Núcleo de Oncologia e Saúde com pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$128. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo São 23 horas e 9 minutinhos. Deu empate aqui no Moisés Lucarelli, Ponte e Ceará 1-1. Meu caro Fábio Scheibe, vamos dar uma passada primeiramente na Série B do Campeonato Brasileiro, nessa segunda rodada, situação que está nesse momento, meu caro Fábio Scheibe. Tem jogo rolando ainda pela Série B, viu, Cabela? Tá rolando duas partidas, começaram 9h30 da noite, o CRB está empatando com o Avaí 0-0 e Criciúma e Atlético também empatam 1-1 lá no Heriberto Rilse. Já encerrados, mais cedo, o América Mineiro acabou perdendo por 2-1 para o Botafogo de Ribeirão. O Botafogo com a segunda vitória na competição em 2 rodadas, é o único 100%. O Atlético Goianiense perdeu em casa para o Náutico é o próximo adversário da Ponte Preta, 2-1 de virada para o Timbu. Londrina e Goiás empataram 2-2, o Sport Recife em casa empatou com Vila Nova 1-1 e ontem, né, 2 partidas realizadas, o Fortaleza empatando com o Cuiabá 0-0 também na outra partida de ontem entre Juventude e Novo Horizontino. Amanhã tem o jogo que encerra a rodada, tem São Bernardo e Operário lá no 1º de maio, 7 horas da noite no ABC Paulista.
Muito bem, então já vamos emendando a Série A do Campeonato Brasileiro, que começou a nona rodada, né? Nona rodada, também tem jogo em andamento. O Fluminense vai batendo o Corinthians por 2-0. Temos agora 37 minutos da segunda etapa, 2 gols na primeira etapa de John Kennedy e Hércules. O Alan do Corinthians, na verdade, o volante Alan do Corinthians, acabou sendo expulso. Sabe por quê, ô Cabela? Por quê, meu caro Fábio Scheibe? Porque o volante do Timão segurou a genitália e a balançou em direção ao Serna do Fluminense, viu? Então, um ato muito hostil. O Alan acabou sendo expulso por mostrar a genitália para o... Sabe que conclusão que eu chego? Que tem jogador que ganha dinheiro pra caramba, porque o salário do Alan não é pequeno, não é baixo. Não, tava no Flamengo, né? Exatamente, não é baixo o salário dele, não é baixo. E ele tá nesse meio há tanto tempo e a gente imagina que o cérebro dele é o tamanho de uma ervilha. Não é possível, cara. É verdade. Não é possível. O cara que vive no meio que ele vive. Com o time perdendo ainda, né? Tem a atitude que tem, com o time ainda sendo derrotado. Tenha santa paciência, né? Talvez seja por isso que ele não conseguiu se firmar no Flamengo, né? É, exatamente. Mais cedo também tivemos o empate do São Paulo, fora de casa, 1-1 com o Internacional. Caleri marcou já no final da segunda etapa, empatando, deixando tudo igual, 1-1 Internacional e São Paulo. No Rio de Janeiro também o Botafogo fez 3-2 para cima do Mirassol. O Bahia fez 3-0 para cima do Atlético Paranaense. O Bahia neste momento é o terceiro colocado, ultrapassou o próprio Atlético Paranaense, ultrapassou o São Paulo também. O Bahia fazendo boa campanha, principalmente jogando na Fonte Nova. O Cruzeiro conseguiu a primeira vitória no campeonato na estreia de Arthur Jorge como treinador da Raposa, fez 3-0 por cima do Vitória, o Cruzeiro conseguindo então primeiros 3 pontos, né, como uma vitória nesta competição. O Cruzeiro indo agora com um técnico português. Curitiba e Vasco empataram por 1-1, jogo lá no Couto Pereira também já encerrado. Amanhã tem o fechamento da nona rodada, os paulistas estarão em campo amanhã, tem Santos e Remo às 7h na Vila Belmiro. Também às 7h tem Chapecoense e Atlético Mineiro, 9h30 na Arena Barueri tem Palmeiras e Grêmio, e o Bragantino jogando contra o Flamengo lá em Bragança Paulista. Muito bem, tá aí todo o balanço desse futebol aqui no meio de semana pra você aqui do Futebol da CBN Campinas. São 23h12. Meu caro Antônio Lupe, tá na escuta, Lupe? Tô na escuta, tô aqui na sala de imprensa esperando a coletiva. Nada ainda aí, né? Ainda não. Muito bem, então vamos voltar no melhor do jogo nessa noite aqui no Moisés Lucarelli. O craque do jogo. Muito bem, começo por você, meu caro Antônio Lupe. Luiz Felipe. O craque, né? Desculpa, eu não ouvi a vinheta. O craque. É Luiz Felipe da Ponte. Carlão de Freitas. Eu vou botar meu voto aqui. Eu voto também do Luiz Felipe, autor do gol. Pegou a sobra, estava muito bem colocado no momento do lance ali. Mas uma menção pro Potker. O que esse Potker ele luta dentro de campo, que ele briga dentro de campo, é brincadeira. Carlão de Freitas. É impressionante como ele se identifica com a camisa da Ponte, né? Porque o Potker, tecnicamente, ele não vinha atravessando um bom momento, né? Nos últimos clubes, e na Ponte Preta ele está tentando se reencontrar. Ainda falta alguma coisa, mas ele compensa com muita luta, muita entrega, e também, eu concordo com você, fez um bom jogo, mas com relação ao craque, eu sou o Luiz Felipe. Muito bem, Luiz Felipe, 3 votos aí, é o vencedor do craque do jogo aqui na CBN Campinas. Se tem o craque, tem o pior também, né? O pior em campo. Para mim, Justen. Eu vou com o Justen, o pior em campo. Ele entrou no segundo tempo com o Thales saindo com câimbra. Para mim, o Justen foi o pior em campo na equipe da Macaca. Lupe. O pior, né? Sim. Lucas Justen. Aí, portanto, Carlão de Freitas. É uma chamada de atenção no Lucas Lima, porém o Fábio Scheibe, com o recurso eletrônico, ele praticamente isentou aí o jogador do Ceará, né, com relação à expulsão. Uma menção pro Baianinho, né? Desonroso, né? Rapaz, o Baianinho teve 2 bolas ali que nós conversávamos em off, que se essas bolas caem no pé de um pote, que até do Jonathan Cafu, que tem um pouco mais de bagagem no mundo da bola, o desfecho poderia ser outro, né? Até feliz pro torcedor Ponte Pretano. Mas o Justo entrou completamente fora de sintonia, né? Na parte defensiva, na parte ofensiva também. Não sei se ele sentiu a pressão, né? O bafejar do torcedor Ponte Pretano, mas realmente não fez uma boa partida.
Tá aí, portanto, o Lucas Justen também eleito o pior em campo. 23 horas e 15 minutinhos. Meu caro Carlão de Freitas, vamos com o comentário nesse final de jogo. O comentário do jogo. Enquanto a gente vai aguardando se chega lá o Rodrigo Santana para a coletiva da equipe da Macaca, Carlão de Freitas, a gente viu um primeiro tempo da Ponte Preta e nós falávamos, inclusive, no intervalo do jogo, a respeito do primeiro tempo da Ponte Preta. Eu acredito até uns 10, 12 minutos no segundo tempo da Ponte Preta. Era uma outra Ponte Preta. A gente falou aqui, foi o melhor primeiro tempo da Ponte Preta no ano, né? E aí, de repente, a maionese desanda. A maionese desanda depois de ter marcado o primeiro gol, né? Aquela coisa de tentar recompor e o Ceará mesmo com um a mais, com um a menos conseguiu equilibrar as ações. Tem informação? Tem informação, mas Jaime. Tem gol do Fluminense, marcando o terceiro contra o Corinthians lá no Maracanã. Só confirmando, o Martinelli toca, o argentino Castillo marca 3-0 para o Fluminense, o Corinthians que tá com um jogador a menos ainda, 38 minutos da segunda etapa. Pois é, o Fluminense tá aproveitando o jogador a mais, aqui a Ponte Preta não aproveitou. Aqui não aproveitou até pela qualidade, né? Ô Cabelli, nós batíamos uma caixa em off, é claro que o torcedor sente muito devido às circunstâncias do jogo, até nós, né? Pô, com a mais é pra vencer, mas em se tratando desse time da Ponte, que está num processo de reconstrução, muitos jogadores estreando, né? É uma nova Ponte Preta nesta partida, nesta fase de 2026. É claro que fica uma decepção. Isso eu não tiro a razão do torcedor. Fica a decepção por ter desperdiçado a vitória. Mas, gente, convenhamos, né? Se levarmos em conta tudo que tem acontecido com a Ponte, a maneira, o tamanho hoje do time do Ceará, a diferença técnica das duas equipes, é frustrante, sim, mas pega um pontinho, meu amigo, guarda aqui no bolso, porque o Ceará não é adversário da Ponte. O Ceará, eu acho que vai brigar pelo acesso, e a Ponte, ela precisa somar pontos. Então não adianta nada a Ponte, estamos com a mais, vamos pra cima, e quase toma aqui uns 2, 3 contragolpes, principalmente uma que o Alano recebeu, se ele dominasse, você até chamou atenção na transmissão. E uma defesa do uma defesa. Opa, toca aí, Lupe. Vamos ouvir o Rodrigo Santana na entrevista coletiva aqui com o técnico da Ponte Preta. Também entrou o Léo Gomes e não sustentou o time do primeiro tempo. O que aconteceu? O que aconteceu? Boa noite, Pedro. O que aconteceu foi que esses jogadores que saíram, eles há muito tempo, faz uns 5, 6 meses que fizeram o último jogo oficial. Então a gente imaginava que não ia conseguir sustentar o jogo todo, né? Infelizmente a primeira perda ali foi do Murilo, né, no meio de campo, que sentiu uma lesão e teve que alterar. O próprio Thales já tinha comunicado no intervalo que estava pesado para ele, né, que ele não ia conseguir sustentar muito o jogo. Então essas trocas foram muito mais foi por lesão e outro pelo condicionamento, né? São jogadores que estão muito tempo sem fazer uma partida oficial. E a gente colocou os reservas de imediato, né? Uma vez que o Justin já tinha estreado, o Léo já tinha estreado, o Baianinho já tinha estreado ali pela esquerda, então a gente tentou colocar esses jogadores com sangue novo, né? Pra gente ter uma mobilidade, uma movimentação maior e procurar fazer o segundo gol, né? A intenção foi essa. E, infelizmente, a gente fez essas trocas, mas ao mesmo tempo não surtiu tanto efeito, né? Eu acho que a gente ficou tocando muito a bola para trás ali, e isso foi fazendo com que o adversário viesse por tudo ou nada. Rodrigo, boa noite. Wendel Coral para a Rádio Jovem Pan. Eu até troquei a minha pergunta com base no que eu vi na saída do gramado e evidentemente você deve ter ouvido também. Muitas críticas individuais para você, alguns nomes, vou falar particularmente um que eu ouvi, burro, para você. Eu quero saber como que é para você, com apenas 4 jogos no comando da Ponte, embora não tenha vencido ainda na Série B, já ter essas críticas específicas do torcedor, porque o torcedor já está cansado também, né? O momento fora de campo é muito prejudicial e o torcedor espera que pelo menos dentro das 4 linhas o time corresponda de alguma maneira. Enfim, como fica o seu psicológico já com essas críticas e depois de apenas 4 partidas? Obrigado. Boa noite, Wendel. A gente fica chateado, né? Não era esse adjetivo que a gente gostaria de estar ouvindo, né? Mas infelizmente o resultado não veio, né? Eu acho que poderia
de repente, se viesse uma derrota, um revés dentro de casa, eu acho que ele teria um pouquinho até mais de intrepidez para estar falando uma coisa dessa, né? Eu acho que a Ponte está num processo de reformulação, a gente está fazendo um trabalho aqui de recuperação de atletas, né? Eu acho que a gente pegou um adversário que está vindo da Série A, não justifica o nosso empate. Eu acho que foi plausível o que a equipe apresentou. A gente poderia, se a gente conseguisse sustentar um pouquinho mais tempo esses atletas, a gente poderia sair daqui com a vitória e com um resultado inclusive até melhor, né? Que o adversário, as únicas possibilidades que eles tinham de oferecer perigo pra gente era na bola parada, né? E a gente procurou conversar no intervalo para evitar essas faltas laterais, que era a única chance, o único perigo que o Ceará estava causando pra gente. Mas infelizmente no momento dessas trocas é evidente que vai oscilar o time. A gente ainda não tem um time base, né, para conseguir sustentar um pouquinho o jogo, para jogar de igual para igual com uma equipe que vem de Série A, tá? Mas foi o que eu falei com eles no vestiário. Eu falei, olha, o Ceará é um dos favoritos ao acesso. E enquanto vocês conseguiram sustentar o jogo, a gente tinha possibilidade muito clara de sair daqui com a vitória. Mas o torcedor, por essa necessidade de vitória, de vir aqui, ele fica chateado. A gente também fica chateado por esse lado, mas faz parte da profissão, e infelizmente faz parte da nossa cultura, né? Isso aí vem muito da cultura. Perdeu é burro, ganhou é bom pra caramba, é o melhor de todos, né? Então o pessoal se baseia muito no resultado e não no trabalho que a gente vem procurando fazer. E é evidente que o torcedor também não está no nosso dia a dia e não entende, né? Mas faz parte, a gente recebe aí, infelizmente, os xingamentos, mas o trabalho segue com o máximo de dedicação, tentando tirar o melhor de cada atleta, né? E tentar sempre colocar uma equipe organizada, enfrentar o adversário que for numa Série B de igual para igual. Boa noite, Rodrigo. Pedro Piscinato, da Rádio Bandeirantes. Você até citou o time base e é justamente nessa linha a minha pergunta. Na sua primeira partida contra o Guarani, você faz pouquíssimas alterações em relação ao time que vinha jogando. Para a partida contra o Atlético Goianiense, você adiciona o Daniel Baianinho na equipe titular. E aí depois, para a partida contra o Atlético, você faz mais alterações, 4 no total, contando com a saída do Pacheco, que foi por outros motivos. E hoje, 6 alterações em relação ao time. 5 alterações em relação ao time que enfrentou o Atlético na semana passada. Você acha que hoje você está perto de encontrar esse time base, esse time ideal? E se não, quanto tempo você acha que você vai levar até encontrar uma base, pelo menos uns 11 ali iniciais? Boa noite, Pedro. Foi até interessante a sua pergunta, que fica muito claro desde o primeiro jogo a nossa escolha, né? No primeiro jogo da Copa do Brasil, a nossa escolha em manter os jogadores que estavam com um lastro físico maior, né? Então a gente optou por sair com esses 11 iniciais que vinham fazendo o Campeonato Paulista, tinham um condicionamento e um ritmo de jogo melhor. Mantivemos para o Atlético Goianiense, a única alteração foi o Baianinho no próprio Tavares, que o Baianinho também entrou muito bem, não sei se vocês se recordam, entrou muito bem e até fizemos um bom jogo contra o Atlético Goianiense, né? Infelizmente tomamos um gol ali de fora da área, nada tático, né? Nenhum problema técnico, e aí a gente tinha um jogo na sequência com um intervalo muito curto, uma vez que a gente já tinha feito 2 jogos consecutivos com os jogadores até com uma intensidade mais baixa. A gente optou por essas trocas. Para quê? Para não ter lesão também, né? E ao mesmo tempo a gente vai analisando os atletas no jogo, porque no treino é uma coisa, entra no jogo, torcida pressionando, emocional, chover, o campo mais pesado, muda completamente a atmosfera, né? E aí a gente fez aquela escolha. Tivemos um tempo aqui para entender a evolução dos jogadores, se adaptarem. Hoje teve a estreia do próprio Sarabia, do Thales, que também vinha do Márcio. Então a gente vai acompanhar. O Márcio vem com ritmo de jogo, né? Vinha jogando. Então são atletas que a gente vem acompanhando mais de perto, né? Eu acredito que assim, até o gol, o momento do gol ali, pouco mais do gol, eu estava tranquilo em relação a isso. Tentei estender o máximo. A minha primeira substituição não foi tática, já foi completamente física. Então muitas das vezes as pessoas interpretam como essa alteração que mexeu e mudou o time, e não foi,
né? A gente entendeu que o jogo estava muito tranquilo ali em relação a gente, a gente estava muito mais próximo do segundo do que se deu o empate, né? Só que infelizmente a gente vai perdendo jogadores, alguns jogadores entram e não estão numa noite tão inspirada. Acho que o Danilo entrou muito bem, um jogador que estava 10 meses aí parado, vindo de uma lesão grave, um cara que merece dar uma qualidade na saída de bola. Acho que o Bruno entrou bem ali também, movimentando bem. E no detalhe, a gente não fez o segundo mesmo tomando o primeiro, mas eu fico muito chateado de ceder esse empate, de baixar um pouco a linha. Eu acho que faltou um pouquinho mais de confiança para ter a bola no campo ofensivo. A gente não tem que ficar tocando a bola para trás, a gente não treina isso, entendeu? E às vezes foge do contexto, né? A gente está jogando em casa, a gente tem que fazer valer a força do nosso torcedor, do nosso estádio. E as pessoas, alguns atletas que chegou ainda não estão adaptados a isso, então eles estão entendendo um pouquinho mais do que é a Ponte Preta e infelizmente saiu o empate, mas que sirva de lição. Já acredito que a gente já está muito mais próximo de encontrar esses 11 iniciais, mas mesmo que a gente tenha os 11 iniciais, o próximo passo é fazer com que eu consiga manter o nível de concentração e organização mais tempo dentro do jogo. E quando a gente faz as trocas, que mantém a organização, né? Porque o sistema está muito próximo ali de adaptar os jogadores, mas enfrentar um adversário dificílimo, né? Um adversário forte favorito aí, mas dá para ver que a Ponte Preta não jogou apenas de igual para igual, como poderia sair daqui com a vitória. Tanto é que todo mundo saiu ali com a torcida brava com a gente, porque notou que mesmo um time que vem numa reformulação já está apresentando um futebol que poderia sair daqui com a vitória. Tudo bem, Rodrigo? Eu sou Antônio Lupe, da Rádio CBN, boa noite. Eu queria tocar na parte física desse elenco, né? Porque todo mundo sabe o que aconteceu, você não estava aqui durante o Campeonato Paulista e o rebaixamento foi reflexo, principalmente da pré-temporada, que não foi legal. E você recebeu 14 jogadores, como você já destacou, alguns chegaram sem ritmo, outros com um pouco mais. E a competição está em andamento, a Ponte foi eliminada da Copa do Brasil, mas a Série B, nesse primeiro momento, ela tem ali um espaço entre um jogo e outro, mas depois vai começar a funilar. Quando você entende que vai precisar ainda para dar essa questão física, porque a Ponte começa uma Série B, meio que ainda realizando uma pré-temporada para colocar esses jogadores bem fisicamente. Quanto tempo você imagina que esses jogadores estarão prontos para encarar essa Série B? E se não é hora de falar a realidade para o torcedor que o primeiro objetivo da Ponte na Série B mesmo é a permanência, até pelo que a gente viu hoje aqui? Boa noite, Antônio. Eu acredito aí que na quinta rodada eu acho que o jogador tem que estar com ritmo, tem que estar adaptado, tem que entender o que a competição exige. Alguns jogadores não vêm dessa competição, outros já têm experiência nessa competição, só que uns vêm de lesão, outros vêm de um tempo parado, né? Mas eu acho que já é o tempo suficiente. Eu acho que eu aqui em casa, pelo menos já fiz 2 jogos dentro de casa, eu acho que tem que fazer muito valer aqui a permanência. É evidente que é o primeiro passo, né, da Ponte, entendendo que, nesse primeiro turno aí a gente tem que ver onde a gente vai terminar no primeiro turno, né, para entender se dá para brigar apenas para livrar ou com chances reais de um possível acesso. Eu acredito que sim. Hoje foi prova disso, com todas as dificuldades que a gente tem, algumas limitações. A gente enfrentou um adversário favorito com possibilidades grandes de sair daqui com a vitória. Eu acho que se a gente conseguir somar o máximo de pontos aqui, buscar as vitórias dentro de casa e saber fazer um jogo tranquilo, seguro, fora de casa e arrancar ponto lá fora, a gente pode brigar por coisas maiores, né? Mas eu acho que da quinta rodada no máximo aí a gente consegue identificar quem são os 11 iniciais, quem são as opções que a gente tem de banco seguro para entrar e não alterar muito o padrão do jogo. Rodrigo Santana, técnico da Ponte Preta, Cabela. Grande abraço pra você, Lupe. Grande abraço. Carlone Freitas, grande abraço e até a próxima. Valeu, Cabela. Amanhã a gente disseca mais sobre este empate da Ponte com o Ceará. Valeu, até a próxima. Abraço, Chaibi. Cabela no Maracanã, o Corinthians diminuiu, segue 3-1 agora, faltando 2 minutos pro fim da partida. Um grande abraço pra você, Cabela. Grande abraço a todos. Fiquem no som aí da CBN Campinas. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN.
Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol, vamos CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada.